Minha esposa passou um mês no hospital. Ninguém da minha família a visitou. Mas assim que ela teve alta, minha mãe me pediu 70 mil reais para meu irmão comprar um carro. Eu ri com frieza. A senhora não tem vergonha de dizer isso? Olá a todos que acompanham o canal Conversas da Vida. Minha esposa ficou internada por um mês e ninguém da minha família foi visitá-la. Mas assim que ela recebeu alta, minha mãe me pediu 70 mil reais para meu irmão comprar um carro. Eu ri com frieza. A senhora não tem vergonha de dizer isso? Naquela noite, o corredor do terceiro andar do hospital era de um branco frio e asséptico, e o cheiro de desinfetante era tão forte que chegava a sufocar. O som das rodas das macas ecoava ritmicamente no silêncio, tornando o coração de qualquer um ainda mais apreensivo. Eu me chamo André. Tenho 38 anos. Estava sentado em frente à porta do centro cirúrgico, com as mãos entrelaçadas com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos. Meus olhos não desgrudavam da luz vermelha acima da porta, que continuava acesa. Minha esposa, Camila, estava lá dentro. Somos casados há 10 anos, começamos do zero, com as próprias mãos. Quando nos casamos, alugamos uma kitnet de menos de 20 quadrados metro em uma vila na periferia de São Paulo. Na época das chuvas, havia goteiras. No verão, era quente como um forno. Naquela época, Camila trabalhava como contadora para uma pequena marcenaria e me ajudava a entregar pedidos de materiais de acabamento por toda a cidade. Havia dias em que jantávamos arroz requentado com ovo frito, contando cada centavo do capital de giro, e ainda assim conseguíamos sorrir um para o outro. E agora, a mulher que esteve ao meu lado por 10 anos de dificuldades estava em uma mesa de cirurgia, em estado grave. Por volta das 11 da noite, o médico saiu, retirou a máscara e me olhou com seriedade. A paciente demorou um pouco para chegar ao hospital. A vesícula biliar estava gravemente inflamada, com sinais de complicações. Felizmente, vocês a trouxeram a tempo. Mais algumas horas e poderia ter se tornado uma infecção abdominal generalizada. Ao ouvir aquilo, minhas pernas ficaram bambas. Assenti repetidamente com a garganta tão apertada que não consegui dizer uma palavra. O médico voltou para continuar a cirurgia e eu fiquei paralisado no meio do corredor. O telefone no meu bolso vibrou. Era o gerente de vendas da nossa empresa, André. O parceiro está retendo nosso lote de mercadorias. Disseram que se você não estiver aqui amanhã para assinar a confirmação, a chance de perdermos o contrato é altíssima. Fechei os olhos com força. De um lado, a empresa que nós dois construímos ao longo de tantos anos. Do outro, minha esposa na sala de cirurgia entre a vida e a morte. Respirei fundo e disse com a voz rouca: tente enrolar mais um pouco para mim. Chego aí de manhã. Depois de desligar, senti meu corpo exausto. Desabei na cadeira e cobri o rosto com as mãos. Em 10 anos como marido, foi a primeira vez que me senti tão impotente. No meu momento de maior desespero, pensei na minha mãe. Peguei o telefone e liguei para a dona Sônia. O telefone tocou por um bom tempo até que ela atendeu. A voz dela, do outro lado, soava calma, completamente diferente da de alguém que acaba de saber que a nora está em uma emergência. Alô, o que foi, André? Mãe, a Camila está em cirurgia de emergência. O médico disse que a situação não é boa. A senhora pode vir ao hospital me ajudar? Houve um silêncio de 2 segundos do outro lado da linha. E então minha mãe respondeu: estou na casa do Felipe, cuidando do Léo. Parei por um instante. O que aconteceu com o Léo, mãe? Ele está com febre desde a tarde. Qual a temperatura dele? Um pouco mais de 37 graus. Já tomou antitérmico. Agora está deitada assistindo desenho. Fiquei sem palavras por alguns segundos. Minha esposa estava numa sala de cirurgia e meu sobrinho tinha apenas uma febre baixa, e ainda assim minha mãe escolheu ficar lá. Tentei manter a voz calma. Mas a Patrícia, esposa do Felipe, está aí. Não está, mãe? Minha mãe me cortou imediatamente. Mas comigo aqui, ela fica mais tranquila. E o Léo é muito apegado à avó. Se eu não estiver aqui, ele chora. Apertei o telefone com tanta força que minha mão doeu. A Camila está sendo operada, os médicos estão cuidando dela. Se a senhora vier, vai ficar esperando no corredor do mesmo jeito, não vai ajudar em nada. Vá cuidar da sua esposa. Dito isso, minha mãe ainda baixou a voz para me repreender levemente. Homem feito e se desespera por qualquer coisinha. A ligação terminou, mas continuei segurando o telefone, imóvel, por um longo tempo. Frio, era a única sensação que eu tinha naquele momento. Durante todos esses anos, Camila nunca mediu esforços pela minha família. Quando minha mãe teve dores nas costas,
Foi ela quem a levou para fazer exames e comprar remédios. Quando a família do meu irmão, Felipe, precisou de dinheiro para a matrícula da escola do filho, foi Camila quem fez a transferência discretamente. No aniversário do Léo, minha esposa encomendou pessoalmente um carrinho elétrico de quase R$ 2.000, só porque minha mãe disse que o neto dela tinha que ser diferente. E agora, quando ela estava numa mesa de cirurgia, a preocupação da minha mãe era um neto com uma febre de pouco mais de 37 graus. Inconformado, liguei para Felipe, meu irmão mais novo. Ele atendeu rapidamente, mas sua voz soava irritada, como se eu o estivesse incomodando. Que foi, mano? Sua cunhada está na emergência. Você pode vir ao hospital me ajudar um pouco? Houve um silêncio de alguns segundos do outro lado, e então ele respondeu secamente. Cuida dela aí, minha casa está uma bagunça. O Léo só teve uma febrinha hoje à noite. Criança ter febre é normal. Além disso, a Patrícia está estressada. Eu tenho que cuidar dela. Dito isso, ele desligou na minha cara. Fiquei no corredor do hospital, ouvindo o som do tututu prolongado, com o coração vazio. Lá fora, começou a chover e o vento soprava gelado através das janelas de vidro. Sentei-me na cadeira, olhei para o teto branco e senti meus olhos arderem. Naquele exato momento, no final do corredor, ouvi o som de passos apressados. Uma senhora mais velha, ainda com a capa de chuva, corria ofegante na minha direção. Seu cabelo estava quase todo molhado e seus chinelos ainda pingavam água da chuva. Era minha sogra, Dona Teresa. Assim que me viu, falou com dificuldade para respirar. Onde está a Camila? A cirurgia já acabou? Levantei-me de um salto e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela segurou minha mão com força. Sua mão estava gelada por causa da chuva. Não tenha medo, a mamãe está aqui. Apenas essa frase foi o suficiente para quase me fazer chorar ali mesmo, no meio do corredor do hospital. Dona Teresa puxou uma cadeira de plástico para perto da porta do centro cirúrgico e colocou uma bolsa no chão. Dentro da bolsa havia um pote de canja de galinha ainda quente, uma garrafa térmica com água morna, algumas toalhas de rosto novas, um pijama macio para Camila e até a pasta com os documentos do plano de saúde que nem eu lembrava onde estavam. Ela chegou com tanta pressa que a capa de chuva ainda gotejava no chão, mas seus movimentos eram organizados e calmos, como se estivesse acostumada a assumir o controle em momentos de crise. Olhei para ela com um nó na garganta. Me desculpe, sogra. Eu deveria estar ao lado da Camila agora, mas a empresa está com um problema muito grande. Dona Teresa não me culpou. Apenas me entregou uma toalha seca e disse suavemente: seque o rosto. Se você, que está aqui fora, parece que perdeu a alma, imagine a preocupação dela quando acordar e te vir assim. Se precisar resolver as coisas da empresa, vá, eu fico aqui. Aquela frase me fez sentir ainda mais envergonhado. Eu era o marido da Camila e, no momento em que ela mais precisava de mim, eu estava dividido entre duas responsabilidades. De um lado, a esposa que acabara de passar por um grande perigo. Do outro, o maior contrato do ano. Se eu o perdesse, não só a empresa sofreria um prejuízo, mas dezenas de funcionários também seriam afetados. Mas por mais que eu tivesse minhas razões, ao ver minha sogra sentada ali em silêncio, senti que devia muito a Camila. Quase de manhã, a luz do centro cirúrgico finalmente se apagou. O médico saiu e anunciou que a cirurgia havia terminado. Camila estava temporariamente fora de perigo, mas precisaria de observação rigorosa, pois a inflamação era grave. Dona Teresa juntou as mãos em prece, com os olhos vermelhos, mas sem chorar. Eu soltei um longo suspiro de alívio, como se tivesse sido puxado de volta de um abismo. Quando Camila foi levada para a sala de recuperação, seu rosto estava pálido, os lábios secos e rachados, com um acesso intravenoso no braço. Aproximei-me, inclinei-me e chamei baixinho. Estou aqui, meu amor. Você está me ouvindo? Suas pálpebras tremeram levemente. Demorou muito para que ela abrisse os olhos. A primeira coisa que ela perguntou não foi se sentia dor, nem como foi a cirurgia, mas sim sobre a empresa. E a empresa, amor, como está? Ouvi aquilo e senti meu coração se apertar. A mulher que acabara de passar horas em uma mesa de cirurgia, ao acordar, ainda pensava no trabalho, no fardo que carregávamos juntos. Forcei um sorriso e segurei sua mão gelada. Está tudo bem, não se preocupe. Sua única tarefa agora é se recuperar. Camila me olhou, com os olhos cansados, mas tentou suavizar a expressão. Dona Teresa, ao lado, rapidamente umedeceu um cotonete com água para passar nos lábios da filha. Ela a repreendeu com carinho.
Acabou de acordar e já está perguntando da empresa. Nem cuidou do próprio corpo e já quer cuidar do mundo? Camila deu um sorriso fraco, tão pálido, que tive que virar o rosto por um momento para esconder meus olhos marejados. Vendo aquela cena, lembrei-me dos primeiros dias de casados. Naquela época, Camila me disse algo que nunca esqueci. Podemos ser pobres, podemos passar por dificuldades, desde que quando um de nós cair, o outro não solte a sua mão. Na época, eu apenas sorri, pensando que eram palavras doces de uma jovem esposa, mas só naquela noite eu entendi todo o peso daquela frase. Os 3 primeiros dias após a cirurgia foram longos como um mês. Camila sentia muita dor. Cada vez que o efeito do analgésico passava, seu rosto ficava pálido e o suor brotava em sua testa. Dona Teresa praticamente não saiu do hospital. Ela perguntava ao médico sobre cada medicamento, cada horário de soro, cada alimento que Camila poderia comer após a cirurgia. Uma vez voltei ao quarto perto do meio-dia e a vi inclinada, dando a Camila uma colherada de caldo ralo. Uma filha com mais de 30 anos, mas aos olhos da mãe ainda era uma menina. Na tarde seguinte, meu sogro, seu Roberto, também apareceu. Ele não falou muito, apenas ficou na porta, observando Camila dormir por um longo tempo. Depois, me puxou para o final do corredor e silenciosamente colocou um envelope grosso na minha mão. Tentei devolver. Pai, eu não posso aceitar. A empresa consegue se virar. Seu Roberto me olhou. Sua voz era grave, mas firme. Fique com isso. Marido e mulher são uma família. Em tempos difíceis, não seja orgulhoso. Seus sogros não podem ajudar muito, mas queremos aliviar um pouco da sua pressão. Abaixei a cabeça, sentindo uma mistura de gratidão e amargura. A família da minha esposa não me perguntou quanto dinheiro eu ganhava. Não me culpou por não cuidar bem dela. Eles apenas ficaram silenciosamente nos bastidores, me dando apoio. Enquanto isso, meu telefone estava estranhamente silencioso. Só na noite do segundo dia, minha mãe mandou uma mensagem. A Camila já operou? Olhei para a mensagem por um longo tempo e respondi. Minha esposa está fora de perigo, mãe. Minutos depois, minha mãe apenas reagiu com um emoji de mãos em prece e não disse mais nada. Quanto a Felipe, meu irmão, ele não perguntou uma única vez sobre a cunhada. Em vez disso, postou no grupo da família uma foto do Léo sentado em seu novo carrinho de brinquedo com a legenda. O campeão já está bem e exigiu um presente da vovó. Minha mãe curtiu imediatamente e comentou. O netinho da vovó tem que ficar feliz para sarar logo. Olhei para a tela do celular e depois para Camila, adormecida na cama do hospital. De um lado, minha sogra, passando noites em claro, trocando compressas para a filha. Do outro, minha própria mãe, feliz porque o neto se recuperou de uma febre baixa. Pela primeira vez na vida, vi claramente a diferença entre o amor verdadeiro e o ato de receber por costume. A partir daquele momento, uma rachadura começou a se formar dentro de mim. Não era barulhenta, não explodiu em raiva, mas era uma ferida latente e fria. Eu sabia que, depois daquela doença, algumas coisas na minha família não poderiam mais continuar como antes. Na terceira noite no hospital, depois que Camila conseguiu dormir um pouco, saí para o corredor e me sentei sozinho. A luz branca iluminava o chão frio, o movimento de pessoas diminuía, e apenas o som ocasional dos sapatos de uma enfermeira ecoava no longo e silencioso corredor. Encostei-me na parede, fechei os olhos, mas minha mente não conseguia se acalmar. Quanto mais eu via minha sogra cuidando da filha, mais eu me lembrava dos primeiros anos em que minha esposa e eu começamos nosso negócio. Lembrei-me de uma dívida que parecia pequena, mas que mais tarde se tornou uma corda que foi se apertando lentamente em nossas vidas. Naquela época, eu e Camila não tínhamos nada. Nosso primeiro escritório era apenas uma sala alugada e velha no fundo de uma galeria. As paredes estavam manchadas de umidade. A água se infiltrava pelas frestas da porta na estação chuvosa, e no verão era um forno. Na sala, havia apenas 2 mesas de madeira compradas de segunda mão, um computador antigo que travava constantemente, algumas amostras de material encostadas na parede, e um ventilador de pedestal que fazia um barulho irritante do amanhecer ao anoitecer. Eu ia encontrar clientes e Camila ficava no escritório fazendo orçamentos, ligando para fornecedores, conferindo mercadorias e registrando tudo. Muitas noites trabalhávamos até 1 ou 2 da manhã e ainda tínhamos que acordar cedo no dia seguinte para entregar amostras.
O capital de giro era sempre curto. No nosso primeiro grande pedido, o cliente exigiu um adiantamento para os materiais, mas na conta bancária do casal só restavam alguns milhares de reais. Lembro-me claramente daquela tarde. Eu estava sentado na porta da nossa kitnet, segurando o telefone sem saber para quem ligar. Camila sentou-se ao meu lado, em silêncio por um longo tempo, e depois disse: "Que tal tentarmos pedir para alguém da sua família? Não precisa ser muito, só o suficiente para passarmos por essa fase." Hesitante, liguei para Felipe. Na época, ele era solteiro, trabalhava como vendedor em uma loja de eletrodomésticos. O salário não era alto, mas ele não tinha muitas despesas. Quando eu disse que precisava de dinheiro emprestado para comprar mercadorias, Felipe ficou em silêncio por um momento e depois disse: "Eu tenho exatamente 10 mil reais guardados. Pega aí, mano. Quando as coisas melhorarem, só não se esqueça de mim." Quando peguei os 10 mil reais da mão do meu irmão, fiquei genuinamente comovido, dei um tapinha no ombro dele e disse, com toda sinceridade: "Eu te devo essa, cara. Quando a gente se estabilizar, pode ter certeza que não vou te deixar na mão." Camila também ficou muito grata a Felipe e até cozinhou um pequeno jantar para convidá-lo. Naquele dia, minha esposa serviu a Felipe o melhor pedaço da carne de panela e disse, com um sorriso sincero: "Muito obrigada, cunhado. Assim que a empresa decolar, devolveremos o dinheiro e a gratidão." Mas às vezes as pessoas não temem dever dinheiro, temem dever um favor a quem não conhece limites. Após aquele primeiro pedido, a empresa começou a conseguir mais clientes. Não ficamos ricos da noite para o dia, mas a vida começou a ficar menos apertada. Devolvemos os 10 mil reais a Felipe assim que tivemos o dinheiro e ainda lhe demos um celular novo como agradecimento. Eu pensei que isso encerrava o assunto, mas minha mãe não. A partir de então, sempre que Felipe tinha algum problema, Dona Sônia repetia a mesma frase: "Se não fossem os 10 mil do seu irmão, vocês teriam chegado onde estão hoje?" No começo eu achava que minha mãe tinha uma certa razão. Afinal, Felipe realmente me ajudou em um momento difícil. Felipe foi demitido. Eu lhe enviei dinheiro para as despesas por alguns meses. Felipe abriu uma pequena cafeteria e faliu. Eu paguei o aluguel atrasado. Felipe disse que queria fazer um curso de vendas online. Camila pagou a matrícula. Cada vez que isso acontecia, minha mãe ligava antes, com uma voz que era uma mistura de súplica e acusação. "Seu irmão está apertado. Vocês são o irmão e a cunhada mais velhos. Vão ficar olhando ele sofrer?" Uma vez, Camila estava trabalhando até tarde, conferindo os livros contábeis, quando minha mãe ligou pedindo dinheiro para Felipe trocar de celular. Ela disse que o celular antigo tirava fotos ruins, que ninguém assistia às suas lives de vendas, que para fazer negócios era preciso ter ferramentas decentes. Eu ainda estava hesitante quando minha mãe suspirou. "Naquela época ele raspou todo o dinheiro que tinha para dar a vocês. Agora que ele precisa de um celular, vocês vão ficar contando centavos?" Camila, sentada ao meu lado, ouviu cada palavra. Ela baixou a cabeça por um longo tempo e, em silêncio, abriu o aplicativo do banco e transferiu o dinheiro para Felipe. Depois de transferir, minha esposa apenas disse em voz baixa: "Considere como uma ajuda a mais. Afinal, o Léo ainda é pequeno. Se a família dele passar por muitas dificuldades, a criança também sofre." Foi por causa dessa frase que por muitos anos eu me enganei. Pensei que, como tínhamos melhores condições, ajudar um pouco o meu irmão não era um problema. Pensei que minha mãe favorecia Felipe porque ele era o caçula. Nunca foi muito maduro, e por isso ela se preocupava mais. Pensei que o silêncio de Camila significava que ela aceitava a situação. Mas eu estava enganado. O silêncio da minha esposa não era porque ela não sentia dor, mas porque ela estava tentando evitar que minha família se despedaçasse. E a ajuda gradualmente se transformou em obrigação. Felipe precisava de dinheiro para a escola do filho, me ligava. Felipe devia a fornecedores, ligava para Camila. Felipe estava sendo cobrado pelo aluguel, minha mãe intervinha chorando. Havia meses em que o dinheiro que transferíamos para Felipe era mais do que gastávamos com nossa própria família. Mas, estranhamente, minha mãe nunca disse a Felipe que ele precisava ter juízo, que precisava se esforçar, que precisava se virar sozinho. Ela sempre se voltava para mim. "Você é o irmão mais velho, tem que amparar o mais novo, ele é o caçula, é mais frágil que você." Quanto mais era amparado, mais Felipe afundava. Ele trocava de emprego constantemente, tinha planos mirabolantes que soavam bem, mas que abandonava depois de alguns meses. Quando precisava de dinheiro, chamava a mim e a cunhada de forma doce. Quando tinha um pouco de sobra, se exibia como se tivesse conquistado tudo sozinho. Uma vez eu o aconselhei a economizar. Ele deu um sorriso de desdém.
Vocês não têm falta de nada hoje em dia. Eu pego um pouco emprestado e você faz esse drama todo? A frase me incomodou, mas eu deixei passar porque minha mãe, mais uma vez, se interpôs, lembrando-me da dívida de 10 mil reais de anos atrás. Se não fosse pela ajuda do Felipe no início, a empresa de vocês teria se erguido? Quem bebe da fonte tem que se lembrar dela. Não é porque melhoraram de vida que podem esquecer suas origens. Naquela noite, sentado no corredor do hospital, olhei pela janela de vidro e vi Camila deitada de lado na cama, com o rosto pálido após a cirurgia. Aquela mulher construiu tudo comigo, passou incontáveis noites em claro, suportou uma pressão imensurável. E, no entanto, aos olhos da minha mãe, todo o esforço dela era pagado pelos 10 mil reais de Felipe. De repente, senti um nó amargo na garganta. Os 10 mil reais de anos atrás, nós já havíamos pago há muito tempo. O que ainda não havíamos quitado, talvez, fosse a ganância alimentada em nome dos laços familiares. E pela primeira vez me perguntei, se eu continuasse a fechar os olhos e ignorar a situação, será que um dia eu mesmo empurraria Camila para fora da minha vida, apenas para manter a chamada paz na minha família de origem? Camila ficou no hospital mais tempo do que o esperado. Inicialmente, o médico disse que, se a recuperação fosse boa, em cerca de 10 dias ela poderia ir para casa para continuar o acompanhamento. Mas no 6º dia, após a cirurgia, sua ferida mostrou sinais de uma leve infecção. Ela teve febre baixa e persistente, e a dor abdominal aumentou. Os marcadores de inflamação no sangue subiram e o médico decidiu mantê-la internada para administrar antibióticos e observar lá de perto. Ouvi a explicação do médico com o coração pesado. Cada dia a mais que Camila passava no hospital era um dia a mais de dor para ela. E para mim era mais uma prova do vazio assustador da minha própria família. Naquele mês, eu me senti praticamente dividido em 2. Durante o dia, eu corria entre a empresa, o depósito e o hospital. Houve dias em que, mal saí do quarto do hospital, um cliente ligou pressionando sobre um contrato. Outras vezes, eu estava em uma reunião com parceiros quando o nome de Dona Teresa aparecia na tela do celular, avisando que a febre de Camila havia voltado. Pedia desculpas aos parceiros e saía para atender. Ouvi a voz da minha sogra tentando manter a calma. Pode continuar seu trabalho, filho. Só liguei para te avisar. Estou aqui com ela. À noite, eu voltava ao hospital, tão cansado que só queria desabar. Dona Teresa geralmente deixava uma marmita para mim em uma bolsa térmica. Às vezes era uma sopa de abóbora com carne moída, outras vezes um peixe ensopado com pouco sal ou alguns legumes cozidos. Ela não dizia palavras de reprovação, mas era justamente esse cuidado que me feria por dentro. Uma vez, segurando a marmita ainda quente, eu murmurei: estou dando muito trabalho para vocês. Dona Teresa apenas respondeu: o importante é que você ainda se importa com sua esposa. O maior problema do mundo não é cuidar de um doente, mas um doente ser abandonado. A frase não foi dita em tom de acusação, mas caiu no meu coração como uma pedra. Seu Roberto, meu sogro, também levava comida de vez em quando. Ele não era de demonstrar afeto com palavras. Cada vez que vinha, apenas colocava a sacola na mesa e perguntava de forma breve: hoje ela comeu quantas colheradas? Se Camila tivesse dormindo, ele ficava na porta olhando a filha por um tempo e ia embora em silêncio. Um dia, ele me encontrou no estacionamento do hospital. Olhando para meu rosto exausto, ele me entregou uma garrafa de água e disse: se estiver cansado, sente-se e respire um pouco. Se quem cuida do doente desabar também, quem vai cuidar dela? Ouvi aquilo com a garganta apertada, pois era uma preocupação silenciosa, mas genuína. Enquanto isso, durante quase um mês, minha mãe não apareceu no hospital nenhuma vez. Ela ainda ligava, mas as ligações eram tão curtas e frias que, quanto mais eu ouvia, mais me sentia gelado. Na primeira vez que ligou, a primeira pergunta foi: a empresa está bem, meu filho? Parei por alguns segundos e respondi: a Camila ainda está com febre, mãe. Minha mãe murmurou um ah, sim. Doença tem médico para cuidar. Mas se a empresa tiver problemas, aí é complicado. Você tem que segurar as pontas. Na segunda vez que ligou, o assunto era o mesmo: a empresa. Os clientes cancelaram algum pedido? O dinheiro das vendas está entrando? O Felipe me disse que os negócios andam difíceis ultimamente. Eu estava sentado ao lado da cama do hospital, olhando para Camila de olhos fechados, suportando a dor de uma injeção
e de repente senti que as perguntas da minha mãe eram afiadas como facas. Ela não perguntou se a nora conseguia comer, se o corte da cirurgia estava melhorando, se ela conseguia dormir à noite. Ela só se preocupava se nossa fonte de renda estava sendo abalada. Felipe desapareceu completamente. Nenhuma ligação para saber como a cunhada estava, nenhuma mensagem, nem mesmo uma cesta de frutas barata pedida por um aplicativo de entrega. Ele não se deu ao trabalho. No entanto, no final da segunda semana, um conhecido me enviou, sem querer, uma foto da família de Felipe em uma churrascaria. Na foto, Felipe sorria abertamente, com o braço sobre o ombro da esposa. Léo estava no meio da mesa, com um chapéu de papel na cabeça. A legenda da postagem dele era: a família toda relaxando depois de alguns dias com Léo doente. Olhei para aquela foto por muito tempo. Camila internada, com dor no abdômen, ainda com febre, minha sogra passando noites em claro trocando compressas para baixar a febre da filha. E meu irmão, relaxando porque o filho teve uma febre baixa por alguns dias. Eu não sabia se ria ou se ficava com raiva. Só sentia algo dentro de mim se quebrando silenciosamente. Uma noite, perto do final do mês, Camila teve febre alta de repente. Seu corpo queimava, os lábios estavam secos e rachados, e a testa coberta de suor. Dona Teresa, em pânico, chamou a enfermeira e ficou ao lado da cama, limpando o suor da filha com cuidado. Eu queria ficar, mas naquele exato momento, o gerente de vendas ligou para avisar que um parceiro estava ameaçando aplicar uma multa por um lote, entregue com atraso. Se eu não resolvesse naquela noite, eles enviariam uma notificação formal na manhã seguinte. Peguei o telefone e fui para o final do corredor, tentando manter a voz calma para negociar, mas meus olhos não saíam do quarto do hospital. Através do vidro da porta, vi Dona Teresa inclinada, trocando as compressas de Camila. Suas mãos tremiam, mas seus movimentos ainda eram gentis. Camila estava tão exausta que não conseguia abrir os olhos. Apenas franzia a testa de vez em quando por causa da dor. Eu estava no final do corredor, ouvindo a pessoa do outro lado falar sobre contrato, multa, cláusulas, responsabilidades. Mas minha mente só tinha uma pergunta: por que a pessoa ao lado da minha esposa naquele momento era a mãe dela e não a minha? Por que quem tinha que cuidar da minha esposa, como se fosse sua própria filha, era a mulher que a deu à luz, enquanto minha família agia como se não tivesse nada a ver com isso? Desliguei o telefone, encostei-me na parede e, inesperadamente, as lágrimas vieram. Eu não chorei de cansaço, chorei de vergonha. Vergonha da minha esposa, dos meus sogros e de mim mesmo. Eu deixei Camila sofrer por muito tempo sob o pretexto de família, quando na verdade só ela doava, enquanto minha família se acostumou a receber. Naquela noite, depois que a febre de Camila baixou, sentei-me sozinho em uma cadeira de espera no corredor. Abri o telefone e comecei a rever mensagens antigas, registros de chamadas, todas as transferências bancárias para Felipe, para minha mãe, para as vezes em que disseram que era uma ajuda temporária. Anotei tudo em um arquivo separado, não para cobrar cada centavo da minha família, mas para me forçar a encarar a verdade. Havia dívidas que não estavam no dinheiro, mas na paciência excessiva que fez os outros acreditarem que era minha obrigação. E a partir daquela noite, eu sabia que não poderia mais continuar vivendo às cegas como antes. Exatamente um mês após a internação, Camila finalmente recebeu alta do médico para continuar o tratamento em casa. Ao sair do hospital, ela estava visivelmente mais magra. O casaco largo que vestia parecia sobrar em seu corpo. O rosto estava pálido e os lábios ainda descorados por causa dos medicamentos. Só para ir da enfermaria até o estacionamento, ela precisou se apoiar levemente no meu braço para caminhar com firmeza. Dona Teresa vinha atrás, carregando uma grande sacola de remédios em uma mão e na outra pasta com os resultados dos exames e as recomendações do médico. Enquanto caminhava, ela me lembrava: o comprimido branco é depois do café da manhã. O antibiótico tem que ser no horário certo. Se ela tiver febre à noite, ligue para o médico imediatamente, não seja negligente. Eu assentia repetidamente, ouvindo cada frase com uma mistura de carinho e culpa no coração. Durante todo aquele mês, minha sogra assumiu praticamente toda a responsabilidade de cuidar de Camila. Quando o carro chegou ao nosso condomínio, já era quase meio-dia. Ajudei Camila a subir lentamente os degraus até o saguão. Assim que abri a porta do apartamento, o cheiro de desinfetante do hospital parecia ainda estar impregnado em suas roupas. Camila soltou um suspiro cansado,
Sentou-se no sofá e instintivamente abraçou levemente o abdômen, pois o corte ainda doía. Antes que eu pudesse pegar um copo de água, a campainha tocou. Ao abrir a porta, hesitei por um momento ao ver minha mãe e Felipe do lado de fora. Era a primeira vez, em um mês de internação de Camila, que minha mãe vinha ao nosso apartamento. No meu coração, para ser honesto, ainda havia uma pequena ponta de esperança. Pensei que talvez ela se sentisse culpada e tivesse vindo visitar a nora, antes tarde do que nunca. Mas assim que entrou, minha mãe apenas olhou para Camila e disse de forma casual: "Que bom que voltou. Mulher, depois de uma cirurgia, descansa uns dias e já está nova em folha." Camila, que segurava um copo de água, parou por um instante. Seu rosto não mudou, mas sua mão apertou o copo um pouco mais forte. Dona Teresa, que estava atrás de mim, ficou completamente em silêncio. Virei-me e vi que a expressão dela havia se tornado visivelmente fria. A atmosfera na sala de Tarmal teve tempo de se estabilizar quando minha mãe se sentou, ajeitou a bolsa e foi direto ao ponto. "André, eu estava pensando em conversar com você sobre uma coisa do Felipe." Pisquei por alguns segundos. "O que, mãe?" Felipe, sentado ao lado, imediatamente baixou a cabeça, fingindo constrangimento, mas ainda segurava o celular com a foto de um carro branco aberta. Ele virou a tela na minha direção e disse em voz baixa: "Estou pensando em trocar meu carro velho, mano." Antes que eu pudesse entender, minha mãe continuou: "Eu acho que pros negócios dele agora andar com aquele carro velho é muito ruim. Quando ele vai encontrar um parceiro, a pessoa olha pro carro e já o despreza. Quem vai querer fazer negócio assim?" Fiquei paralisado no meio da sala. Camila tinha acabado de receber alta. Ainda tinha um curativo no braço onde o acesso foi retirado. Sobre a mesa, a sacola de remédios e os papéis da consulta de retorno nem haviam sido guardados. E minha mãe veio aqui não para perguntar se a nora sentia dor, se conseguia comer, se dormia bem. A primeira coisa em que ela pensou foi em trocar o carro de Felipe. Minha mãe não percebeu a expressão de ninguém. Ela continuou a falar sem parar. "Olha só, hoje em dia as pessoas te julgam primeiro pelo carro. Se ele anda com aquela lata velha, que cliente vai acreditar que ele tem dinheiro para fazer negócios? Eu acho que se ele trocar por um carro mais apresentável, o trabalho dele vai melhorar na hora." Felipe imediatamente concordou. "Eu estou de olho neste aqui. É seminovo, então está barato. O dono está pedindo 70 mil. Dei um sorriso sarcástico. 70 mil? E você chama de barato? Felipe coçou a cabeça. "Bem, eu estava pensando em pegar emprestado de vocês. Depois, quando as coisas melhorarem, eu pago." Ao ouvir as palavras "eu pago", lembrei-me das dezenas de vezes anteriores, a vez da cafeteria, a vez das mercadorias online, a vez do aluguel do ponto comercial, a vez da dívida do cartão de crédito da esposa dele. Todas as vezes era "depois eu pago", mas o depois de Felipe nunca chegava. Antes que eu pudesse dizer algo, Dona Teresa colocou suavemente a sacola de remédios na mesa. Ela olhou diretamente para minha mãe e perguntou em voz baixa: "Dona Sônia, a senhora sabe quantos dias a sua nora ficou no hospital?" A sala ficou em silêncio. Minha mãe ficou um pouco sem graça, mas depois de alguns segundos se defendeu. "Claro que eu sei." "Mas agora ela já voltou, não é?" "O que passou, passou. Agora temos que nos preocupar com os negócios." Ouvi aquilo e senti o sangue subir a cabeça. Por um mês inteiro, Camila esteve internada e minha mãe nunca foi ver lá uma única vez. Naquele mês, Dona Teresa passou noites em claro cuidando da filha. Seu Roberto trazia comida para o hospital em silêncio e minha mãe estava ocupada cuidando do neto ou se preocupando com os negócios de Felipe. E hoje, assim que nos viu em casa, a primeira coisa que ela fez foi abrir a boca para pedir dinheiro para um carro. Camila, que permaneceu em silêncio o tempo todo, olhava para as próprias mãos, com os lábios pálidos e o rosto tão cansado que me partiu o coração. Naquele momento, Felipe interveio novamente. "Mano, na verdade, eu também estou sob muita pressão. Hoje em dia as pessoas reparam muito na aparência. Se eu vou encontrar um cliente com aquele carro velho, eles me olham com desprezo." Virei-me bruscamente para ele. "E sua cunhada, que ficou um mês no hospital, você foi ver lá uma única vez?" Felipe engasgou por alguns segundos e depois deu um sorriso forçado. "É que eu estava ocupado com meu filho pequeno. Seu filho teve febre baixa por 2 dias e sua família inteira postou fotos jantando em restaurante. Você acha que eu não sei?" A atmosfera na sala ficou tensa como uma corda de violão. Minha mãe franziu a testa. "Que jeito de falar é esse, André?
Seu irmão está realmente em dificuldades. Olhei para minha mãe. Pela primeira vez na vida, senti que a distância entre nós era imensa. E então eu ri, um riso tão frio que até eu mesmo me estranhei. Olhei diretamente para minha mãe e perguntei, palavra por palavra: a senhora diz essas coisas e não sente vergonha? A sala inteira ficou em um silêncio mortal. Felipe empalideceu, olhando para mim. Minha mãe ficou chocada, como se não pudesse acreditar que aquelas palavras saíram da boca do filho que sempre obedeceu por tantos anos. Depois daquela frase, foi como se todo o ar tivesse sido sugado da sala de estar. O tic-tac do relógio na parede soava seco e estranhamente alto. Minha mãe me encarava com os olhos arregalados, e seu rosto passou de chocado a vermelho de raiva. Ela provavelmente nunca imaginou que um dia eu ousaria olhar lá nos olhos e dizer algo tão pesado. Alguns segundos depois, ela bateu a bolsa com força na mesa. O fecho de metal bateu no vidro, fazendo um som agudo que fez Camila se assustar levemente. Minha mãe se levantou de um salto com a voz trêmula de fúria. Você está sendo insolente com sua mãe, André. Casou e se esqueceu de quem te deu a vida. É isso? Olhei para minha mãe, mas não havia mais a fraqueza de sempre em meu coração. Se fosse antes, bastaria ela levantar a voz assim, e eu recuaria. Diria algo para apaziguar a situação e manter a paz. Mas hoje era diferente. Depois de um mês vendo minha esposa em uma cama de hospital, depois de um mês testemunhando minha sogra cuidar da filha com cada colher de caldo, cada comprimido, eu não podia mais fingir que tudo estava normal. Falei devagar. Por um mês, minha esposa esteve internada e a senhora não foi ver lá nenhuma vez. Hoje, ela acaba de chegar em casa e a senhora já abre a boca para pedir 70 mil reais para o Felipe comprar um carro. A senhora realmente acha isso normal? Minha mãe hesitou, mas apenas por um instante. Ela imediatamente levantou o queixo. E daí que eu não fui ao hospital? Sou uma mulher idosa, o que eu poderia fazer lá? Além disso, eu tinha que cuidar do Léo. Você é o marido dela, cuidar da sua esposa é sua obrigação. Agora seu irmão está em dificuldades, te custa ajudá-lo um pouco? Felipe, sentado ao lado, não ficou quieto. Ele se inclinou para frente com a voz ressentida. Falando assim parece fácil, né? Anos atrás, se não fossem os meus 10 mil reais, você teria o que tem hoje. Agora que vocês têm casa boa, empresa funcionando, vem me tratar como um pedinte? Assim que ele disse isso, Camila, que estava recostada no sofá, soltou uma risada baixa. Uma risada fraca e rouca, mas tão fria que até eu me arrepiei. Seus lábios ainda estavam pálidos por causa dos medicamentos, a testa ainda um pouco suada, mas o olhar que ela dirigiu a Felipe era de uma calma dolorosa. Ela disse: já se passaram 10 anos e sua família ainda vive dessa mesma frase? O rosto de Felipe ficou vermelho. Ele se levantou de um salto e apontou para Camila. Não pense que só porque você ganha dinheiro pode desprezar os outros. Essa empresa não é só mérito seu. Meu irmão também trabalhou por ela. Esta casa também tem a parte do meu irmão. Eu estava prestes a gritar com ele quando Dona Teresa se interpôs. Ela se colocou entre Felipe e Camila. Seu corpo era pequeno, mas sua voz era firme. A menina acabou de sair de uma cirurgia. Fale com um pingo de decência. Se quer discutir partilha de bens, espere ela se recuperar. Não fique gritando na frente de uma pessoa doente. Minha mãe imediatamente se virou para Dona Teresa com a voz azeda. A senhora fala como se fosse fácil. Meu filho ajudando o irmão dele. O que há de errado nisso? Gente de fora não sabe nada dos nossos problemas de família para se meter. Dona Teresa ficou em silêncio, mas seu olhar esfriou. E seu Roberto, que até então estava sentado na beirada do sofá, sem dizer uma palavra, de repente bateu o copo de chá com força na mesa. A água dentro do copo balançou e derramou um pouco. Ele olhou diretamente para minha mãe, com a voz grave. Se o problema é da sua família, não envolva o dinheiro da minha filha. Camila se casou, ela não assinou um contrato para sustentar toda a sua família. A frase foi como um tapa na cara da minha mãe. Ela ficou roxa, os lábios tremiam, mas ainda tentou argumentar. Como vocês podem dizer uma coisa dessas? Se anos atrás o Felipe não tivesse dado os 10 mil reais para eles começarem o negócio, acham que a filha de vocês estaria sentada nesta casa hoje? Quem colhe o fruto tem que se lembrar de quem plantou a árvore. Ao ouvir aquilo, o sentimento dentro de mim não era mais raiva,
mas um cansaço profundo. 10 mil reais. Uma quantia que havíamos pago há muito tempo, paga com dinheiro, presentes, esforço e inúmeras vezes em que tivemos que arcar com as consequências das atitudes de Felipe. E, no entanto, na boca da minha mãe, ainda era um mérito grande o suficiente para anular todos os anos em que Camila trabalhou comigo, passando noites em claro, pegando empréstimos, correndo atrás de entregas, construindo cada tijolo da empresa. Olhei para minha mãe e perguntei em voz baixa: então, na sua opinião, até quando teremos que pagar por esses 10 mil reais para que seja o suficiente? Minha mãe ficou momentaneamente sem resposta. Vendo isso, Felipe interveio. Não fale assim, mãe. Eu não tô te cobrando uma dívida. Só quero que você se lembre de que um dia me deveu um favor. Camila fechou os olhos, sua voz estava cansada, mas cada palavra era clara. Dever um favor não significa deixar que os outros pisem em você a vida inteira. Felipe rangeu os dentes, prestes a responder, quando o telefone em sua mão começou a vibrar incessantemente. A tela se iluminou no meio da sala tensa. Ele olhou para baixo e sua expressão mudou imediatamente. Há um segundo, ele estava agressivo, mas em um instante seu rosto empalideceu e ele rapidamente recusou a chamada. Eu notei claramente que na tela aparecia o nome Beto Agiota, com dezenas de chamadas perdidas abaixo. O telefone mal havia sido silenciado e já vibrava novamente. Felipe, desajeitado, enfiou o celular no bolso da calça, mas a vibração ainda era audível. Minha mãe também percebeu, e seu rosto enrijeceu. Embora ela tentasse disfarçar, notei o pânico em seus olhos. Olhei diretamente para Felipe. Você está devendo a quem? Felipe se assustou e imediatamente gritou de volta. Não é da sua conta. Aproximei-me dele. Não é da minha conta e você precisa de 70 mil reais com tanta urgência? Não é da minha conta e as pessoas estão te ligando como se sua vida dependesse disso? Felipe deu um passo para trás, engolindo em seco repetidamente. Suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia esconder. Minha mãe rapidamente se colocou entre nós, com a voz tentando parecer firme. Ele já disse que não é da sua conta, por que você continua perguntando? Os negócios são dele, ele sabe o que faz. Olhei para minha mãe e para meu irmão. E tudo à minha frente de repente ficou terrivelmente claro. Os 70 mil para o carro eram apenas uma fachada. A desculpa de precisar de uma boa aparência para encontrar parceiros foi inventada para arrancar dinheiro mais uma vez. Falei lentamente. Vocês dois estão me escondendo alguma coisa, não estão? Ninguém respondeu. A sala ficou em um silêncio absoluto. Apenas o som do telefone no bolso de Felipe continuava a vibrar, como um alarme anunciando um desastre iminente. E naquele momento eu entendi que os problemas da minha família não se limitavam mais à ganância ou ao favoritismo. Por trás daqueles 70 mil reais, certamente havia um buraco muito mais fundo, mais sujo e muito mais perigoso. Naquela noite, depois que minha mãe e Felipe foram embora, o apartamento ficou em um silêncio pesado. Camila tomou os remédios e adormeceu na cama, sua respiração leve e fraca, franzindo a testa de vez em quando por causa da dor da cirurgia. Dona Teresa ficou ao lado da filha por um tempo e, quando viu que ela dormia profundamente, levantou-se e foi para a sala de estar. Ela me olhou sem me repreender, mas seu olhar era tão pesado que parecia que eu carregava pedras no coração. Acompanhei meus sogros até o térreo e pedi que fossem para casa descansar um pouco. Antes de entrar no elevador, seu Roberto disse apenas, de forma breve: André, os problemas da sua família não posso me intrometer muito, mas se você continuar permitindo que Camila seja arrastada para essa sujeira, você vai perder, lá de verdade. A porta do elevador se fechou, mas a frase dele continuou ecoando na minha cabeça, fria e direta como uma faca. De volta ao apartamento, não consegui dormir. Camila estava no quarto. E eu fiquei sozinho no escritório, abrindo as imagens da câmera de segurança da porta do apartamento e do saguão do prédio. Minha intenção era apenas verificar se minha mãe e Felipe haviam discutido no corredor à tarde, mas quando voltei a fita para perto das 4 da tarde, minha mão congelou. No saguão do condomínio havia 2 homens desconhecidos perto de um canteiro. Um usava uma jaqueta preta, com uma tatuagem visível no pulso. O outro usava um boné de aba reta, puxado para baixo. Eles não pareciam moradores. Ficaram ali por muito tempo, olhando para cima em direção ao prédio e depois para o celular. No exato momento em que meu carro entrou na garagem, o homem de boné levantou o celular e fotografou a placa do meu carro. Assisti aquela cena várias vezes com um arrepio na espinha. Eles não estavam perdidos, nem eram visitas comuns. Estavam vigiando. E se fotografaram a placa do meu carro,
Significava que o problema de Felipe não era tão simples quanto precisar de 70 mil para um carro. Peguei o telefone para ligar para Felipe, mas pensei melhor e parei. Se ele já estava tentando esconder, perguntar diretamente só me traria mais mentiras. Disquei o número de um velho conhecido chamado Daniel, que trabalhava com análise de crédito em um banco. Anos atrás, minha empresa pegou um empréstimo para expandir o depósito e Daniel foi quem nos ajudou com a papelada, então éramos próximos. Do outro lado da linha, Daniel percebeu que minha voz estava estranha e perguntou imediatamente: "O que aconteceu, André?" Baixei a voz. "Você pode me ajudar a verificar uma coisa discretamente? Recentemente houve algum empréstimo relacionado ao nome da minha esposa? Estou vendo alguns sinais estranhos." Daniel ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: "Isso é delicado, mas se há suspeita de uso indevido de informações pessoais para empréstimos, vou verificar como um alerta de risco para você. Me mande o CPF da Camila." 30 minutos depois, meu telefone vibrou. Só de ver o nome de Daniel na tela, meu coração disparou. A voz de Daniel estava visivelmente mais grave. "André, escute com calma. No sistema há 2 empréstimos pessoais em nome da Camila. Um de 280 mil reais e outro de 300 mil, totalizando quase 600 mil. Os contratos foram liberados há pouco tempo." Levantei-me da cadeira de um salto. Impossível. A Camila esteve internada por 1 mês. Ela não assinou nada. Então, é muito provável que a documentação tenha sido falsificada ou que tenham se passado por ela. No processo, há uma cópia do RG, comprovante de renda e um número de telefone de contato secundário. Quem é o contato secundário? Daniel leu lentamente uma sequência de números. Assim que ouvi os 3 últimos dígitos, senti minha cabeça girar. Era o número da minha mãe. Desliguei o telefone, corri para o quarto de hóspedes e abri a gaveta onde Camila geralmente guardava seus documentos pessoais. A pasta de plástico ainda estava lá, mas a cópia do RG e alguns extratos bancários haviam desaparecido. Lembrei-me que, há alguns meses, Camila havia tirado cópias desses documentos para dar entrada no seguro de vida e as deixou em casa. Na época, não dei importância, mas nunca imaginei que essa negligência se tornaria uma faca apontada para ela. Fechei a gaveta com força, com as mãos tremendo de raiva. Liguei imediatamente para minha mãe. Ela atendeu, com a voz, tentando parecer normal. "Tão tarde, o que você quer?" Fui direto ao ponto. "A senhora pegou os documentos da Camila para dar ao Felipe, para ele pegar um empréstimo?" O outro lado da linha ficou em silêncio. Eu disse com a voz dura: "Responda, mãe." Minha mãe tentou se esquivar. "Eu não sei de nada dos documentos da sua esposa. Ela deve ter deixado em algum lugar e esqueceu. Não minta para mim. O número de telefone da senhora está no contrato do empréstimo. 2 parcelas, quase 600 mil reais em nome da Camila. A senhora acha que eu não descobriria?" Nesse momento, a voz da minha mãe começou a falhar. Eu só peguei a cópia. "O Felipe disse que precisava para comprovar parentesco, para usar o nome da cunhada emprestado por um tempo. Ele disse que conseguiria o dinheiro e pagaria logo. Não ia dar em nada." Eu quase gritei. "A senhora sabe que falsificar documentos para pegar empréstimo é crime? A senhora sabe que a Camila acabou de sair de uma cirurgia, mal consegue ficar de pé, e a senhora transformou em uma devedora de quase 600 mil reais." Minha mãe também levantou a voz, como se encurralada, tivesse que lutar para vencer. "Por que você está gritando comigo? No fim das contas, o dinheiro da sua esposa não é o dinheiro desta família. Ajudar o irmão um pouco não vai matar ninguém." Fiquei sem palavras. Há frases que, depois de ouvi-las, você não quer mais discutir. Não por aceitação, mas por puro horror. Na mente da minha mãe, o dinheiro de Camila, os documentos de Camila, a honra e a segurança de Camila poderiam ser usados como garantia para seu filho caçula. Contanto que Felipe precisasse, todas as fronteiras poderiam ser apagadas. Perguntei com a voz muito mais baixa: "Quanto Felipe deve?" Minha mãe ficou em silêncio. "Fale a verdade, mãe. Quem eram aqueles 2 homens no saguão do prédio hoje à tarde?" Desta vez, a respiração da minha mãe do outro lado da linha ficou ofegante. Depois de um longo tempo, ela sussurrou: Ele só pegou um dinheirinho emprestado com umas pessoas. Juros sobre juros. E a dívida cresceu. Se ele não conseguir pagar a tempo, eles não vão deixar Lu em paz." Fechei os olhos. Então era isso. Não havia compra de carro para negócios, nenhum parceiro reclamando do carro velho. Tudo era uma farsa.
Felipe estava sendo pressionado por agiotas. E minha mãe usou o nome da minha esposa para pegar mais dinheiro para cobrir o buraco que ele mesmo cavou. Lembrei-me que, durante o mês em que Camila esteve internada, minha mãe perguntava incessantemente se a empresa estava bem, se os contratos seriam cancelados, se o dinheiro das vendas estava entrando. Na época, pensei que ela estava preocupada com o filho. Agora eu entendia. Ela só temia que nossa fonte de renda secasse antes que ela conseguisse dinheiro suficiente para salvar Felipe. Depois de desligar, fiquei por um longo tempo na escuridão. A porta do quarto estava entreaberta e Camila ainda dormia. Seu rosto magro após a cirurgia estava imerso na luz amarela e suave do abajur. Aproximei-me, ajeitei o cobertor sobre ela e olhei para sua mão, ainda com hematomas das agulhas do soro, com o coração gelado. Se eu não tivesse verificado as câmeras esta noite, se não tivesse ligado para o Daniel, talvez Camila se tornasse uma devedora de quase 600 mil reais, sem nem saber. E quem a empurrou para essa situação foi minha própria mãe. Na manhã seguinte, cheguei à empresa sem ter dormido quase nada. Camila ainda estava fraca. Pedi que ela ficasse em casa descansando, que por enquanto não atendesse telefonemas estranhos e não abrisse a porta para ninguém. Disse a ela que a empresa tinha uma reunião importante, mas na verdade meu coração estava pesado com a descoberta da noite anterior. Os 2 empréstimos de quase 600 mil reais em nome da minha esposa eram como uma pedra no meu peito, tornando cada respiração um esforço. A reunião começou às 9. O parceiro de negócios estava sentado à minha frente. Sobre a mesa, o contrato que toda a empresa vinha buscando há mais de 6 meses. Tentei me concentrar em cada cláusula, manter uma expressão calma como se nada estivesse acontecendo. Mas, a cada poucos minutos, eu olhava para o telefone, com medo de que uma ligação ruim chegasse. E no exato momento em que o gerente de vendas apresentava o cronograma de entrega, a porta da sala de reuniões se abriu de supetão. A recepcionista estava do lado de fora, com o rosto pálido. "Senhor André, tem umas pessoas causando problemas na recepção. Eles disseram que precisam falar com o senhor imediatamente." Levantei-me, pedi desculpas ao parceiro e saí apressado. Assim que cheguei à recepção, vi 3 homens parados em frente ao balcão. Um deles, de camiseta preta colada, tinha os 2 braços tatuados até o pescoço. O outro usava uma corrente de ouro grossa, mascava chiclete e olhava de um lado para o outro como se a empresa fosse um terreno baldio. O terceiro era mais baixo, mas tinha um olhar frio e segurava um monte de papéis amassados. Os funcionários se afastaram para os lados. Ninguém ousava dizer uma palavra. A recepção, que sempre era organizada e iluminada, de repente parecia um lugar devastado por um furacão. Papéis revirados, um vaso de flores inclinado. Aproximei-me, tentando manter a voz firme. "Quem os senhores procuram?" O homem com os papéis os bateu com força no balcão. O som ecoou seco. "Procuramos o Felipe. Ele usou o nome da sua empresa para prometer pagar uma dívida. Agora que ele sumiu, você vai resolver." Olhei para os papéis na mesa. Entre eles, havia algumas promissórias escritas à mão, uma cópia do RG de Felipe e, o que era mais assustador, uma cópia do cartão de visita da minha empresa. No final de uma das folhas, uma frase escrita de forma torta: "Meu irmão é o dono da empresa. Se eu não pagar, meu irmão paga." O sangue em minhas veias pareceu congelar. Perguntei lentamente: "Quem deu a ele o direito de envolver minha empresa nisso?" O homem com a corrente de ouro riu com desdém. "Isso você pergunta para o seu irmão. A gente só sabe que ele disse que você ia vender a empresa para pagar as dívidas dele. Ele até disse que você é rico, que algumas centenas de milhares para você são troco." Cochichos começaram a surgir entre os funcionários. Senti os olhares de todos se voltando para mim. Não eram olhares de curiosidade maldosa, mas de confusão. Uma empresa em meio a uma reunião com um parceiro de negócios, de repente invadida por credores exigindo o pagamento das dívidas do irmão do diretor. A reputação da empresa sendo pisoteada em plena luz do dia. Naquele momento, passos apressados soaram do lado de fora. Felipe entrou correndo, com o cabelo suado e grudado, a camisa amassada, o rosto sem uma gota de sangue. Assim que viu os 3 homens, ele parou, mas logo em seguida correu até mim e puxou meu braço. "Mano, me salva só desta vez. Eu te imploro, é a última vez, juro." Puxei meu braço com força. "Você pega os documentos da sua cunhada para fazer empréstimos enquanto ela tá no hospital e agora tem a cara de pau de vir aqui me pedir ajuda?" Felipe tremeu. Ele olhou em volta, viu todos os funcionários olhando e seus lábios se moveram.
Não fala isso aqui. Eu ri com frieza. Você tem vergonha? Quando usou o nome da minha empresa como garantia, quando transformou minha esposa em uma devedora, você sentiu vergonha? O homem com as tatuagens ouviu e riu. Ele cruzou os braços, com a voz arrastada e cheia de sarcasmo. Ah, então você ainda não sabe de tudo? O seu irmãozinho também disse que esta empresa, cedo ou tarde, teria uma parte dele. Disse que anos atrás ele investiu o capital para você começar e agora você tem que pagar o favor. Virei-me bruscamente para Felipe. Ele baixou a cabeça, com os ombros encolhidos. Naquele segundo, todas as suas desculpas se tornaram supérfluas. Ele não apenas devia dinheiro, ele andava por aí vendendo a história dos 10 mil reais de gratidão como se fosse um certificado de propriedade da minha vida. De repente, Felipe se ajoelhou no meio da recepção. Seus joelhos bateram no chão de pedra com um baque surdo. Ele abraçou minhas pernas, chorando como uma criança. Mano, eu errei. Fui enganado por um amigo para investir em criptomoedas. No começo, deu lucro. Aí eu me empolguei e peguei mais dinheiro emprestado. Depois, perdi tudo. Tentei apostar para recuperar. Não foi de propósito, mano. Eu só queria ganhar dinheiro para dar uma vida melhor para minha esposa e meu filho. Olhei para ele sem conseguir distinguir entre pena e raiva. A frase "não foi de propósito" soava tão leve, enquanto as consequências pesavam sobre os ombros do meu casamento como uma montanha. Felipe continuou chorando. Se eu não conseguir o dinheiro hoje, eles vão até a minha casa. Disseram que vão fazer minha esposa e meu filho pagarem. O Léo é tão pequeno, mano. Me salva. Você pode me odiar, mas seu sobrinho não tem culpa. Antes que eu pudesse responder, houve mais barulho na entrada. Minha mãe entrou correndo na empresa com o cabelo desgrenhado e o rosto coberto de lágrimas. Assim que me viu, ela correu e abraçou minhas pernas. Ali mesmo, na frente de todos os funcionários. André, meu filho, salva seu irmão. Se ele morrer, eu morro junto. Fiquei paralisado. A recepção inteira ficou em um silêncio absoluto. Algumas funcionárias cobriram a boca com as mãos, outras viraram o rosto, sem coragem de olhar. Meu parceiro de negócios também já havia saído da sala de reuniões e observava de longe, com uma expressão de espanto. Minha mãe ergueu o rosto, ainda agarrada às minhas calças, fica chorando até a voz ficar rouca. Você é tão rico, por que economizar 600 mil com seu próprio irmão? Uma empresa tão grande, casa, carro, você tem tudo. Como pode ter coragem de vê-lo ser encurralado até a morte? Olhei para minha mãe, ajoelhada no chão da empresa. Se fosse antes, bastaria vê-la chorar e meu coração amoleceria. Mas, naquele momento, a imagem de Camila na cama do hospital, com as mãos roxas das agulhas do soro, e o nome dela sendo usado pela minha própria mãe e irmão em documentos de empréstimo, veio à minha mente. Inclinei-me e soltei os dedos da minha mãe, um por um, da minha calça. Minha voz estava rouca, mais clara. Mãe, levante-se. Aqui é a minha empresa, não um palco para a senhora me pressionar com lágrimas. Minha mãe ficou paralisada. E eu, pela primeira vez na vida, olhei para ela sem sentir pena. Apenas uma humilhação e um desespero que subiam pelo meu peito. Eu pensei que ao tirar minha mãe e Felipe da empresa, os problemas daquele dia acabariam temporariamente, mas eu estava enganado. Na era em que vivemos, um incidente que ocorre na recepção de uma empresa, mesmo que por poucos minutos, é suficiente para se espalhar mais rápido que fogo em palha seca. Um funcionário filmou a cena da minha mãe ajoelhada no chão, agarrando minhas pernas e chorando, implorando para salvar Felipe, e enviou para o grupo de chat interno com a mensagem: "A casa do chefe caiu, pessoal. Não desçam para a recepção agora." O vídeo deveria ter ficado apenas no grupo interno, mas alguém do departamento de contabilidade, não sei se por acidente ou de propósito, o encaminhou para um grupo que incluía a Camila. Naquele momento, minha esposa estava descansando em casa, ainda fraca, com o telefone ao lado do travesseiro. Ela abriu o vídeo e, em poucos segundos, tudo que eu tentei esconder para manter lá em paz foi exposto diante de seus olhos. No clipe, minha mãe chorava até a voz falhar, dizendo que eu era rico, mas mesquinho para dar 600 mil ao meu próprio irmão. Felipe estava ajoelhado no chão da empresa, com o cabelo desgrenhado, e os 3 agiotas ao lado, como sombras pairando sobre a honra da nossa família. Pior ainda, minha mãe gritou uma frase muito clara: "O dinheiro da sua esposa também é dinheiro desta família. Salve seu irmão primeiro." Camila assistiu até aquele ponto e desmaiou no sofá.
A diarista, que tinha acabado de chegar para limpar a casa, encontrou-a e, em pânico, me ligou. Quando atendi o telefone, eu estava no meu escritório, diante da pilha de promissórias de Felipe. A voz da diarista tremia. Senhor André, a dona Camila desmaiou. Eu a chamo, mas ela não acorda. Corri para casa como um louco. Durante todo o trajeto, os sons de buzinas, freadas bruscas e pessoas gritando atrás de mim pareciam distantes. Em minha mente, só vi o rosto pálido de Camila quando ela recebeu alta. Eu havia prometido que a deixaria descansar, que não permitiria que a sujeira da minha família a atingisse novamente. E, no entanto, em menos de um dia, eu a deixei ser arrastada de volta para aquele pesadelo. Quando cheguei em casa, Camila estava deitada de lado no sofá, com o rosto branco como papel, a mão sobre o abdômen e a respiração fraca. Eu a carreguei para o carro e a levei diretamente para o hospital. Dona Teresa, ao saber da notícia, também correu para lá. Seu rosto estava pálido de medo. Ela não me repreendeu, mas o olhar que me dirigiu naquele momento foi mais pesado do que qualquer palavra de acusação. Depois de examinar Camila, o médico ficou com uma expressão muito séria. Ele disse que a saúde dela após a cirurgia ainda era frágil, a ferida interna não estava totalmente cicatrizada e ela não poderia, de forma alguma, passar por fortes emoções. Se a dor abdominal e a queda de pressão voltassem a ocorrer, ela teria que ser internada novamente para observação. Sentei-me no corredor do hospital, com a cabeça entre as mãos. Apenas no dia anterior, eu a havia tirado daquele lugar, pensando que finalmente ela poderia dormir em sua própria cama, comer uma refeição decente e ter uma noite de sono sem o barulho das máquinas do hospital. E hoje eu mesma a trouxe de volta para este lugar, cheio do cheiro de desinfetante e medo. Enquanto eu estava no hospital, Dona Teresa disse que voltaria para casa para pegar mais roupas e os remédios para Camila. Dei a chave a ela e pedi que pegasse algumas roupas largas, toalhas macias e o caderno de anotações dos medicamentos. Cerca de 1 hora depois, meu telefone tocou. Era Dona Teresa. Sua voz era baixa, mas eu podia ouvir a raiva contida. André, você pode vir para casa agora? Meu coração afundou. O que aconteceu? Sogra. A caixa de joias da Camila foi arrombada. A aliança de casamento dela não está mais aqui. Levantei-me da cadeira de um salto. Aquela aliança foi o presente que dei a Camila no nosso aniversário de 5 anos de casamento. Não apenas por ser cara, mas porque a comprei com o primeiro lucro real da empresa, depois de muitos anos de luta. No dia em que coloquei a aliança em seu dedo, eu disse: anos atrás eu te devia um casamento decente. Hoje eu te pago com a promessa de que nunca mais vou te deixar passar por humilhação. E agora, aquela aliança havia desaparecido. Imediatamente abri o aplicativo do celular para verificar as câmeras de segurança de casa. A gravação da tarde anterior apareceu claramente. Quando levei Camila para o quarto para descansar, minha mãe usou a desculpa de ir ao banheiro. Mas em vez de ir ao banheiro, ela entrou sorrateiramente no nosso quarto. Abriu a gaveta, vasculhou rapidamente a caixa de joias, pegou a aliança, guardou no bolso e saiu apressada. Olhei para a tela com as mãos geladas. Liguei imediatamente para minha mãe. Ela atendeu, com a voz cansada. O que foi agora? Perguntei diretamente. Onde está a aliança de casamento da Camila? Minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos e depois respondeu. Eu não sei de aliança nenhuma da sua esposa. Eu disse com a voz dura. Eu tenho a filmagem. O outro lado da linha ficou mudo. Enviei o vídeo para ela imediatamente. Menos de 1 minuto depois, minha mãe ligou de volta. Desta vez, sua voz estava embargada. Não por remorso, mas por ter sido pega em flagrante. Eu só peguei emprestado. O Felipe estava sendo muito pressionado. Levei a aliança para penhorar e consegui 120 mil para ele pagar os juros da dívida. Assim que tivermos dinheiro, eu a pego de volta. Gritei ali mesmo no corredor do hospital. Aquela é a aliança de casamento da minha esposa. Minha mãe também gritou ao telefone. Uma aliança ou a vida do seu irmão? O que é mais importante? Você ainda se considera irmão dele? Fiquei sem palavras. Dona Teresa estava ao meu lado desde o início, ainda segurando a sacola de roupas de Camila. Seu rosto estava pálido de raiva e sua voz tremia a cada palavra. Minha filha se casou. Ela não se vendeu para esta família. Seu Roberto também tinha acabado de chegar ao hospital. Ao ouvir tudo, ele ficou parado por alguns segundos e de repente deu um soco forte na parede do corredor.
O som ecoou, fazendo com que as pessoas sentadas por perto se virassem assustadas. A mão dele ficou vermelha, mas ele não parecia sentir dor. Os olhos daquele homem, que foi calmo por toda a vida, estavam injetados de sangue. Ele olhou para mim com a voz rouca. André, vou te fazer uma pergunta. Você ainda consegue proteger sua esposa? Abaixei a cabeça, incapaz de responder. Porque naquele momento percebi que não havia falhado apenas como filho, mas também como marido. 3 dias depois, quando Camila estava um pouco melhor e recebeu alta para continuar o tratamento em casa, nosso apartamento mais uma vez não teve paz. Naquela manhã, eu tinha acabado de preparar um copo de água morna para minha esposa tomar seus remédios quando a campainha tocou insistentemente. Pela tela da câmera, vi minha mãe do lado de fora, acompanhada de várias tias e tios do lado paterno. Todos tinham uma expressão séria, como se tivessem vindo para me julgar. Abri a porta. Minha mãe foi a primeira a entrar, com os olhos inchados. Assim que me viu, disse imediatamente: Hoje eu convidei seus tios e tias para esclarecermos as coisas. Não posso permitir que digam que tem um filho que enriqueceu e virou as costas para o próprio sangue. Olhei para ela e para os rostos atrás dela. Alguns pareciam constrangidos, outros irritados, e alguns, assim que se sentaram, suspiraram como se eu fosse realmente um filho ingrato. Camila estava descansando no quarto. Eu não queria que ela ouvisse aquelas palavras cruéis. Fechei um pouco a porta do quarto e voltei para a sala. Minha mãe sentou-se no meio do sofá, pegou um lenço de papel e enxugou as lágrimas. Vejam só, eu o criei até este tamanho. Antigamente éramos pobres, eu passava fome e me privava de tudo para que ele pudesse estudar. Agora ele é dono de uma empresa, tem casa boa, carro e o próprio irmão está em apuros e ele fica de braços cruzados. Um tio franziu a testa e olhou para mim. André, vou ser sincero, até estranhos se ajudam em tempos difíceis. Quanto mais irmãos de sangue. Você tem condições? Ajude seu irmão. Depois, quando ele se reerguer, ele te paga. Outra tia acrescentou. É isso mesmo, sua mãe me ligou chorando a noite toda. Ela disse que o Felipe deu 10 mil reais para vocês começarem o negócio. E agora que ele está em apuros, você vira as costas. Isso não está certo. Fiquei em silêncio, ouvindo tudo. Não porque eu não tivesse argumentos, mas porque queria que, por uma vez, todos dissessem tudo o que ouviram da minha mãe. Vendo que eu não respondia, minha mãe se sentiu mais encorajada. Sua voz ficou embargada. Eu não peço que ele me retribua com luxos. Só peço que ele salve o irmão dele uma vez. E mesmo assim, ele teve a coragem de dizer que a partir de agora não vai mais pagar um centavo. Me digam, que tipo de filho é esse? Levantei-me, fui ao escritório e peguei meu laptop. Quando coloquei na mesa, a sala ficou em silêncio por um momento. Eu já havia preparado um arquivo nos dias anteriores. Na tela estava a lista completa de todas as transferências bancárias dos últimos 10 anos. Cada linha especificava a data, o motivo e o valor. Virei a tela para todos. Já que querem falar de gratidão, hoje vamos falar de tudo. Rolei a lista item por item. O dinheiro para devolver os 10 mil de anos atrás para Felipe, mais um celular de mais de 3 mil reais. O aluguel do apartamento de Felipe e sua esposa por 3 anos, o dinheiro para pagar as dívidas da cafeteria falida, o dinheiro para as mercadorias online que ele perdeu, o dinheiro do nascimento do Léo, as mensalidades da creche, as despesas médicas, o dinheiro que minha mãe pedia separadamente toda vez que dizia que Felipe estava muito apertado. Cada número aparecia claramente na tela, frio e inegável. A atmosfera na sala começou a mudar. As pessoas que antes me criticavam começaram a se inclinar para olhar mais de perto. Uma tia murmurou: Nossa, é tanto dinheiro assim? Rolei até a última linha. Total, mais de 4 milhões de reais. A sala inteira ficou em um silêncio absoluto. Olhei para cada um deles, minha voz não era alta, mas era clara. Se eu sou ingrato, então esses mais de 4 milhões de reais caíram do céu? Se eu virei as costas para o meu irmão, quem pagou as dívidas dele nos últimos 10 anos? Quem sustentou a família dele cada vez que ele fracassou? Quem deixou a própria esposa se privar de tantas coisas apenas para manter a paz na família? Minha mãe empalideceu, mas ainda tentou argumentar. Isso é ajuda entre irmãos. Você tem uma vida boa, ajudar um pouco o seu irmão, por que ficar jogando na cara? Olhei para ela por um longo tempo. O pouco da senhora são mais de 4 milhões. O pouco da senhora são os documentos da Camila sendo usados para fazer um empréstimo de quase 600 mil.
O pouco da senhora é a aliança de casamento da minha esposa sendo penhorada pela senhora. Dito isso, abri o vídeo da câmera de segurança. Na tela, minha mãe aparecia claramente, cada movimento, entrando sorrateiramente no quarto, abrindo a caixa de joias, pegando a aliança de casamento de Camila e guardando no bolso. Quando o vídeo terminou, ninguém conseguia dizer uma palavra. Uma tia se levantou de um salto e apontou para minha mãe. Sônia, como você pôde fazer uma coisa dessas? Pegar a aliança de casamento da sua nora? Minha mãe tremeu, os lábios se moveram. Eu só peguei para salvar o Felipe. Felipe, que estava encolhido em um canto do sofá, de repente se levantou, com o rosto vermelho. Ele apontou para minha mãe com a voz alterada. Foi a senhora que me mandou pegar o empréstimo. A senhora disse para usar o nome da Camila, que o André é rico e não ia nos abandonar. A senhora disse que se eu contasse a verdade, ele não daria o dinheiro, então era para fazer primeiro e resolver depois. Minha mãe ficou paralisada. Ela olhou para Felipe como se não pudesse acreditar que aquele era o filho caçula que ela protegeu por toda a vida. Felipe, o que você está dizendo? Eu fiz tudo por você. Felipe evitou o olhar dela, baixou a cabeça e ficou em silêncio. Naquele momento, vi minha mãe envelhecer de repente. Não por ter sido desmascarada por mim, mas por ter sido traída pelo filho que ela mais amava, que jogou toda a culpa sobre ela. Naquele instante, a porta do quarto se abriu. Camila saiu lentamente, ainda com um curativo no braço. Seu rosto estava pálido, mas seu olhar era de uma calma estranha. Corri para ajudá-la, mas ela balançou a cabeça suavemente. Em sua mão havia um papel dobrado. Ela colocou o papel na mesa. Sua voz era muito suave, mas cada palavra cortou meu coração como uma faca. Eu não aguento mais esta família. André, eu preciso de um tempo, vamos nos separar por um período. Fiquei paralisado, olhando para as palavras no topo do papel. Todos os sons ao redor desapareceram. Eu pensei que estava resolvendo os problemas da minha mãe e de Felipe, mas naquele momento entendi que a pessoa mais profundamente ferida era Camila. Ela não precisava que eu vencesse essa discussão. Ela precisava ter sido protegida há muito tempo. Virei-me para minha mãe. Pela primeira vez na vida, sorri com frieza para a mulher que me deu a luz. A partir de hoje, a senhora e o Felipe vão viver por conta própria. Eu não vou pagar mais um centavo. Qualquer empréstimo em nome da Camila, vou resolver com o meu advogado e com o banco. Quem errou, que pague. Minha mãe, em pânico, correu para tentar segurar meu braço. André, você não pode fazer isso comigo. Dei um passo para trás. Ela parou no meio da sala, com a mão estendida no ar. E pela primeira vez, minha mãe entendeu que o filho que ela sempre manipulou com lágrimas havia de fato soltado sua mão. Eu pensei que depois de ser exposta na frente dos parentes, minha mãe saberia a hora de parar. Pelo menos, ela deveria entender que a situação havia ultrapassado os limites de uma briga de família. Mas eu subestimei sua teimosia. Apenas 2 dias depois, assim que cheguei à empresa para resolver a bagunça dos empréstimos em nome de Camila, a recepcionista me ligou. Com a voz baixa, ela disse: Senhor André, sua mãe e alguns parentes estão na recepção. Eles disseram que querem falar com o senhor imediatamente. Desci para a recepção. Assim que saí do elevador, ouvi a voz da minha mãe ecoando claramente. Olhem só, uma empresa tão grande e bonita, cheia de funcionários. E o próprio irmão dele está em apuros e ele diz que não tem dinheiro. Criei meu filho para quando ele se casar me tratar como uma estranha. Os tios e tias estavam ao redor dela, alguns de braços cruzados, outros balançando a cabeça, outros olhando deliberadamente para os funcionários da minha empresa, como se quisessem transformar um problema de família em um julgamento público. Vi alguns funcionários à distância, sem coragem de se aproximar, mas com olhares confusos. Depois do incidente com os agiotas, a empresa mal tinha voltado à normalidade. E hoje, minha própria mãe estava jogando mais lenha na fogueira. Um tio, ao me ver, apontou para mim. André, vou ser sincero. Você ainda considera sua família como seu sangue? Seu irmão está sendo perseguido por bandidos. Sua mãe já chorou todas as lágrimas e você continua agarrado ao dinheiro para proteger sua esposa. Você tem dinheiro e deixa seu irmão morrer? Você ainda é um ser humano? Olhei para ele e depois para minha mãe. Ela imediatamente levou o lenço ao rosto para enxugar as lágrimas, com a voz embargada. Eu não estou pedindo nada para mim. Só peço que ele salve o Felipe. Mas agora, influenciado pela esposa, ele diz que quem errou que pague. Somos do mesmo sangue. E ele fala como se fôssemos estranhos. Antes que eu pudesse responder, um táxi parou bruscamente na frente da empresa. A porta se abriu.
Patrícia, esposa de Felipe, desceu. Com uma mão, ela segurava a mão de Léo. Com a outra, puxava uma bolsa de tecido velha. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, como se tivesse chorado a noite toda. Léo se escondeu atrás da mãe, com o rosto pálido de medo diante da multidão. Assim que viu minha mãe, Patrícia não a cumprimentou, nem manteve a compostura de sempre. Ela soltou um grito. Mãe! Até quando a senhora vai continuar com esse teatro? A recepção inteira ficou em silêncio. Minha mãe ficou chocada. Felipe apareceu de repente, com o rosto pálido, e tentou puxar a esposa pelo braço. Patrícia, leve o Léo para casa. Isso não tem nada a ver com você. Patrícia se soltou com força. Não tem nada a ver? Você usa fotos do nosso filho para pedir dinheiro por aí? E agora diz que não tem nada a ver? Ela se virou para mim, com lágrimas escorrendo, mas com a voz firme. André, me desculpe, eu não posso mais ficar calada. Se eu continuar em silêncio hoje, amanhã o Léo será arrastado para a lama junto com o pai dele. Felipe gritou. Cala a boca! Patrícia abraçou Léo com força e olhou para o marido com uma mistura de dor e desprezo. Você tem medo que eu conte a verdade? Há 2 anos você não faz nada de útil. Primeiro, apostou em futebol, depois em criptomoedas, perdeu tudo e começou a pegar dinheiro com agiotas. Você até mandava fotos do nosso filho para as pessoas, dizendo que ele estava doente, que precisava de dinheiro para a escola para conseguir empréstimos pequenos. Os parentes que até então defendiam Felipe começaram a se entreolhar. Uma tia sussurrou: Meu Deus, isso é verdade? Minha mãe imediatamente retrucou: Patrícia, não invente histórias para prejudicar seu marido. Se o Felipe errou, foi por pressão para sustentar a família. Você, como esposa, não o ajuda e agora ainda vem difamá-lo, na frente de todo mundo. Patrícia riu em meio às lágrimas. Sustentar a família? A senhora sabe para que eram os 70 mil do carro? Ela pegou o celular do bolso. Suas mãos tremiam, mas ela conseguiu operar o aparelho rapidamente. Aquele carro não era para encontrar parceiros de negócios. Ele ia comprar para Lilian, que trabalha naquele barzinho na Marginal. Um murmúrio se espalhou pela recepção. Felipe correu para tentar arrancar o celular dela, mas eu me coloquei na frente dele. Fique parado. Patrícia deu play numa gravação. A voz de Felipe soou baixa, mas clara. Depois que eu comprar o Onix para Lilian, ela vai aceitar morar comigo. Minha esposa é uma idiota e minha mãe consegue o dinheiro. O André sempre teve pena da mãe. É só ela chorar um pouco que ele libera tudo. A atmosfera na recepção congelou. Minha mãe ficou paralisada, com o rosto branco. O tio que me repreendeu há pouco baixou a cabeça, sem conseguir dizer mais nada. Algumas funcionárias cobriram a boca. E Léo, assustado, começou a chorar, agarrado à saia da mãe. Felipe perdeu o controle. Ele agarrou o pulso de Patrícia e rosnou. Quem te deu o direito de me gravar? Você quer me ver morto, é isso? Agarrei o ombro de Felipe e o puxei com força para trás. Se você encostar na sua esposa ou no seu filho na minha frente mais uma vez, eu chamo a polícia. Ele se virou para mim com os olhos injetados. Para você é fácil, né? Você tem dinheiro, tem casa, tem uma esposa que te defende. E eu? Tudo o que eu faço é comparado a você. Eu só queria ter um pouco de respeito. Isso é errado? Patrícia começou a chorar. O seu respeito é usar o dinheiro do tratamento da sua cunhada, pegar os documentos dela para fazer empréstimos e comprar um carro para sua amante? Aquela frase foi como a facada final, rasgando a máscara de vítima que Felipe sempre usava. Olhei para meu irmão e pela primeira vez não o vi mais como caçula frágil que precisava de apoio. Diante de mim estava um homem de mais de 30 anos, egoísta, mentiroso, tão acostumado a ser protegido que não sabia mais o que era vergonha. Uma tia se virou para minha mãe, com a voz amarga. Sônia, você protegeu tanto o seu caçula que chegou a este ponto. Agora abriu os olhos? Você nos arrastou até aqui para repreender o André, mas na verdade era para nos usar como escudo para vocês dois? Minha mãe recuou, cambaleando, com os lábios trêmulos. Ela olhou para Felipe, mas ele evitou seu olhar. O filho que ela tratava como um tesouro, no momento de crise, só sabia se esconder atrás dos outros. Eu estava prestes a pedir aos seguranças que retirassem todos quando o telefone da recepção tocou. A recepcionista atendeu e sua expressão mudou instantaneamente. Ela olhou para mim, com a voz trêmula. Senhor André, o gerente de vendas avisou que nosso concorrente acabou de fechar aquele grande contrato. Eles tinham nossa tabela de preços e o projeto de design interno da empresa. Fiquei paralisado no meio da recepção. Todo o barulho ao redor pareceu se distanciar.
Uma sensação gelada percorreu minha espinha. A história de Felipe, ao que parece, ainda não havia chegado ao fundo do poço. Eu não consegui mais ficar na recepção. Após a ligação do gerente de vendas, pedi à segurança que levasse todos os parentes para a grande sala de reuniões no segundo andar. Não porque eu quisesse continuar a expor os problemas da minha família na frente de estranhos, mas porque, a essa altura, o problema não era mais sobre uma mãe protegendo o filho caçula ou um irmão endividado. Havia atingido diretamente a empresa, o sustento de dezenas de funcionários, o esforço que eu e Camila investimos por mais de 10 anos. O gerente de vendas, chamado Hugo, entrou na sala de reuniões, colocou o laptop na mesa com uma expressão pesada. Ele olhou para mim e disse em voz baixa: André, a Prosperar enviou um orçamento exatamente 2% mais baixo que o nosso. Além disso, o projeto que eles apresentaram é quase idêntico ao nosso plano interno. Apenas mudaram as cores e alguns pequenos detalhes. Quem teve acesso a esse projeto? Perguntei. Hugo engoliu em seco. Apenas a diretoria, o departamento de design e os gerentes de vendas. A versão final nem sequer havia sido enviada para fora. A sala ficou em silêncio absoluto. Os parentes que antes defendiam minha mãe agora também começaram a entender que a situação era muito mais séria. Olhei para Felipe. Ele estava sentado em um canto da mesa, com o rosto pálido, desviando o olhar. Apenas aquele olhar foi o suficiente para fazer meu coração afundar. Eu já estava muito familiarizado com a expressão de culpa dele depois de cada confusão que ele criava, mas desta vez o que ele fez não foi apenas dever dinheiro ou mentir. Se minhas suspeitas estivessem corretas, ele havia traído a empresa do próprio irmão. Virei-me para Hugo. Puxe todas as gravações das câmeras da área de arquivos dos últimos 2 meses. Procure por qualquer acesso fora do horário de expediente. Hugo assentiu e imediatamente chamou o responsável pela segurança interna para trazer o HD com os dados. Enquanto esperávamos, minha mãe não conseguia ficar quieta. Ela olhava de Felipe para mim, torcendo um lenço de papel até virar uma bola amassada. Perguntei a ela: a senhora tem algo a dizer antes? Ela se assustou e respondeu rapidamente: eu não sei de nada. Assuntos da sua empresa eu nunca me meti. Cerca de 10 minutos depois, os dados da câmera foram exibidos na tela grande. Hugo avançou rapidamente pelas filmagens até parar em uma cena gravada por volta das 10 da noite, exatamente na semana em que Camila ainda estava no hospital. Na tela, a porta dos fundos da empresa se abriu. Quem entrou foi Felipe. Ele usava um boné e uma máscara, mas o jeito de andar e a jaqueta eram inconfundíveis. Em sua mão, ele segurava um crachá de acesso antigo, do tipo que eu lhe emprestei anos atrás quando pedi sua ajuda para mover algumas caixas. Ouvi um suspiro contido na sala. Hugo continuou a filmagem. Felipe foi direto para o corredor da sala de arquivos, e então o que me deu um arrepio na espinha foi ver a silhueta da minha mãe aparecer na porta dos fundos. Ela ficou no corredor, olhando para os 2 lados. E de vez em quando levava o telefone ao ouvido, como se estivesse vigiando para alguém. Felipe ficou lá dentro por quase 15 minutos antes de sair. A manga de sua camisa estava estufada, como se escondesse algo. Minha mãe rapidamente o puxou pela escada de serviço. Fiquei parado por um longo tempo sem conseguir dizer nada. Meu corpo parecia pregado na frente da tela. Minha mãe, em pânico, acenou com as mãos. Eu não sabia o que ele estava fazendo. Ele disse que tinha esquecido algo na sua empresa. Eu só fui com ele para que os seguranças não o questionassem. Olhei para ela, com a garganta seca. A senhora ficou de vigia enquanto ele entrava na sala de arquivos e me disse que não sabia de nada? Ela começou a chorar imediatamente. O choro familiar que no passado me fez ceder tantas vezes. Mas hoje, aquele choro não me abalou mais. Virei-me para Hugo. Me mostre o histórico de cópia de arquivos do computador da sala de arquivos. Hugo digitou por alguns minutos e depois apontou para a tela. Naquela noite, um pendrive desconhecido foi conectado ao servidor secundário. As pastas acessadas incluem orçamentos, projetos, lista de fornecedores e a proposta final para o cliente. Felipe se levantou de um salto. Não jogue toda a culpa em mim. Eu só peguei alguns arquivos. Eu não sabia que eles iam usar para roubar o contrato de você. Assim que a frase saiu, ele percebeu o que havia dito. A sala inteira se virou para ele. Patrícia abraçou Léo com força, com lágrimas escorrendo sem parar. Ela murmurou: você enlouqueceu, Felipe? Você traiu seu próprio irmão. Aproximei-me de Felipe, com a voz tão baixa que até eu me assustei.
Quem comprou? Ele mordeu o lábio, sem responder. Coloquei uma pilha de papéis na mesa. Eram os extratos bancários que o contador encontrou, com base nas transações que Felipe havia exibido no grupo da família. 3 dias depois da noite em que ele invadiu a empresa, uma conta pertencente a um representante da Prosperar transferiu R$ 300.000 para ele, com a descrição pagamento por consultoria de mercado. Empurrei o extrato na direção da minha mãe. Olhe, mãe, 300 mil, o suficiente para pagar os juros da dívida dele, não é? Minha mãe começou a soluçar com os ombros tremendo, mas desta vez ela não negou mais. Seu silêncio foi a resposta. Continuei a perguntar, cada palavra cortando minha garganta. A senhora sabia desde o início que ele estava vendendo os documentos da minha empresa, não sabia? Minha mãe cobriu o rosto, com a voz embargada. Eu não pensei que ele ia vender de verdade. Ele disse que só ia usar as informações para que avaliassem sua capacidade de negócios e lhe emprestassem dinheiro. Eu só tinha medo que batessem nele, que ele fosse preso. Ele é seu irmão, André. Eu ri, mas não havia mais alegria ou tristeza em meu coração. Então, a senhora deu a ele a chave reserva da empresa. Minha mãe ergueu o rosto, olhando para mim, e o pânico em seus olhos a entregou. Depois de um longo tempo, ela sussurrou. Eu peguei na gaveta da sua casa. Pensei que seria só uma vez. Senti tudo escurecer à minha frente. Camila estava no hospital, lutando pela vida, e minha mãe estava vasculhando as gavetas da minha casa para pegar a chave reserva e dar a Felipe. Minha esposa sentia tanta dor que não conseguia dormir, e meu irmão invadia a empresa para copiar documentos e vendê-los. Ser roubado por um concorrente não era tão assustador quanto o fato de que a primeira facada veio da minha própria família. Naquele momento, a porta da sala de reuniões se abriu. Camila estava do lado de fora, apoiada no batente da porta. Não sei há quanto tempo ela estava ouvindo. Só vi que seu rosto estava assustadoramente branco. Os lábios tremiam e os olhos estavam vermelhos, mas sem lágrimas. Corri para ajudá-la, mas ela apenas olhou por cima do meu ombro para minha mãe e Felipe. Sua voz era muito baixa. Enquanto eu estava no hospital, vocês fizeram tudo isso pelas nossas costas? Ninguém respondeu. Apertei tanto minhas mãos que as unhas quase cravaram na pele. A dor na palma da mão não se comparava à dor no peito. Virei-me para minha mãe, a mulher que me abraçava quando eu era pequeno, que me ensinou que irmãos deveriam se amar. Mas agora era ela quem usava as palavras laços de sangue para justificar uma facada nas costas do filho mais velho e da nora. Perguntei, com a voz rouca. A senhora o salvou matando seu filho mais velho, não é, mãe? Minha mãe desabou na cadeira. O lenço de papel caiu de sua mão, um ponto branco no chão frio. Desta vez, nenhum parente se levantou para defender, lá. Até o tio, que me chamou de ingrato, baixou a cabeça em silêncio, porque todas as provas eram claras demais e a verdade era tão feia que nenhuma palavra sobre família poderia encobri-la. Naquela noite, depois de sair da empresa, Felipe desapareceu. Ele não voltou para casa, não atendeu o telefone, nem respondeu a nenhuma mensagem. Patrícia, abraçada a Léo, ficou sentada em um canto da sala de reuniões, chorando até não ter mais forças. Minha mãe parecia ter enlouquecido. Ligava para os amigos de Felipe, para parentes distantes, perguntando se alguém o tinha visto. Mas, a cada ligação, seu rosto ficava mais pálido. Ninguém sabia onde Felipe estava. Eu também liguei para ele várias vezes. No início, o telefone chamava. Depois, caía direto na caixa postal. Naquele momento, entendi que Felipe não estava apenas se escondendo da família. Ele estava fugindo daqueles a quem devia dinheiro, a quem fez promessas e possivelmente a quem enganou. Minha mãe sentou-se no chão, com as mãos trêmulas segurando o telefone, murmurando. Para onde ele poderia ter ido? Ele não teria coragem, ele só está com medo. Ninguém respondeu. O silêncio na sala de reuniões era mais pesado do que qualquer acusação. Levei Patrícia e Léo para a casa dos pais dela, pedi que ela desligasse o telefone e não encontrasse nenhum estranho. Quanto a Camila, depois de um dia de tanto estresse, a levei de volta ao hospital para uma nova consulta naquela mesma noite. Ela não disse nada durante todo o caminho, apenas encostou a cabeça na janela, com as mãos sobre o abdômen, com uma expressão tão cansada que não tive coragem de perguntar mais nada. Por volta das 11 da noite, quando o médico acabou de examiná-la e recomendou repouso absoluto, meu telefone vibrou insistentemente. Era o segurança do condomínio. Assim que atendi, ouvi um barulho caótico do outro lado. Senhor André, volte para cá agora! Um grupo de pessoas veio procurar o senhor.
Eles estão batendo na porta do seu apartamento e gritando no saguão. Não conseguimos conter. Luz. Meu coração disparou. Quantas pessoas? Umas 6 ou 7. Alguns são tatuados, outros estão com pedaços de pau. Eles disseram que se não encontrarem o Felipe, vão fazer o irmão e a cunhada pagarem a dívida. Apertei o telefone olhando para Camila. Ela ouviu tudo e seu rosto ficou branco como cera. Eu queria dizer para ela ficar no hospital, mas ela segurou minha mão, com a voz fraca, mas firme. Eu vou com você. Se eles estão na nossa casa, não posso ficar aqui esperando. Eu sabia que ela ainda estava muito fraca, mas também entendi que deixá-la sozinha em estado de pânico seria ainda mais perigoso. Liguei imediatamente para seu Roberto, resumi a situação e ajudei minha esposa a ir para o carro. Durante todo o caminho de volta, eu dirigia e ouvia meu coração bater descontroladamente no peito. Camila, sentada ao meu lado, mordia o lábio, com as mãos agarradas ao cinto de segurança com tanta força que seus dedos estavam brancos. Assim que o carro virou na entrada do condomínio, vi a multidão reunida em frente ao saguão. Uma parte do vidro da entrada estava quebrada. Os cacos brilhavam sob a luz da guarita. Vizinhos se aglomeravam dos dois lados, alguns assustados, outros filmando com o celular. Gritos e xingamentos ecoavam do saguão, vulgares e agressivos. Um homem alto, com uma corrente de prata no pescoço e um cigarro na mão, estava parado no meio da entrada. Assim que me viu sair do carro, ele correu e agarrou meu colarinho. O cheiro de cigarro e álcool bateu no meu rosto. Seu irmão nos traiu. Pegou o dinheiro e sumiu. Agora, ou você paga, ou sua esposa paga. Empurrei a mão dele, tentando manter a voz firme. A dívida é do Felipe. Procurem o Felipe. Eu não assinei nada, e minha esposa muito menos. Ele riu e se virou para os outros atrás dele. Ouviram? O próprio irmão diz que não tem nada a ver. Então, quando ele usou o nome da sua empresa para prometer pagar, quando sua mãe veio pedir para esperar, por que você não disse que não tinha nada a ver? Parei. Então, minha mãe já os havia encontrado e até mesmo pediu um prazo para pagar a dívida de Felipe. A essa altura, tudo estava em um nó cego. Quanto mais eu tentava desatar, mais sujo ficava. Camila saiu do carro, apoiando-se na porta com uma aparência muito ruim. Corri para ajudá-la, mas o homem já a tinha visto. Ele deu um sorriso de canto. Ah, essa é a cunhada que assinou o empréstimo, é? Se você assinou, você paga, certo? Dito isso, ele deu um passo em sua direção. Coloquei-me na frente de Camila, mas no meio da confusão, outro homem me empurrou com força por trás. Camila cambaleou, levou a mão ao abdômen, empalideceu e caiu de joelhos no chão. O gemido baixo que ela soltou rasgou minha sanidade. Naquele instante, toda a minha paciência se esgotou. Corri e dei um soco no rosto do homem que empurrou minha esposa. Ele caiu para trás, com o nariz sangrando sobre a camisa. O grupo inteiro imediatamente avançou. O segurança gritou. Vizinhos gritaram. O som do vidro quebrado sob os pés era agudo. Só tive tempo de me abaixar para proteger Camila, puxando-a para trás de uma pilastra de concreto. No exato momento em que a situação estava prestes a sair do controle, uma voz grave e firme ecoou da entrada do saguão. Quem encostar na minha filha, experimente. Virei-me bruscamente. Seu Roberto apareceu com 3 outros homens mais velhos, todos com uma postura firme. Mais tarde soube que eram velhos amigos dele, policiais aposentados, mas que ainda mantinham uma presença imponente. Seu Roberto caminhou diretamente até Camila, colocando-se entre a filha e o grupo. Seu rosto estava assustadoramente frio. O líder do grupo levantou o queixo. Velho, isso é problema de dinheiro. Se não é da sua conta, saia da frente. Seu Roberto apontou para ele. Cada palavra cravada no chão. Você arrombou a porta, ameaçou os moradores, agrediu uma pessoa recém-operada. Se você é tão corajoso, fique aqui e espere a polícia chegar para conversarmos sobre dinheiro. Assim que ele terminou de falar, o som da sirene da polícia ecoou do portão. 2 viaturas pararam em frente ao saguão. Vários policiais desceram rapidamente. O grupo de homens recuou imediatamente. O líder jogou o cigarro no chão e apontou para mim. Em 3 dias, se o dinheiro não aparecer, não nos culpe. Seu irmão pode fugir, mas você não. A polícia ordenou que o grupo se dispersasse e registrou um boletim de ocorrência por perturbação da ordem. Mas, mesmo depois que eles foram embora, eu não consegui me acalmar. Camila estava sentada em uma cadeira no saguão, com a mão sobre o abdômen, coberta de suor frio.
Eu a carreguei para o apartamento e chamei um médico conhecido para examinar, lá naquela mesma noite. Após o exame, o médico disse, com uma expressão séria: a sutura interna não está estável. O impacto que ela sofreu pode causar dor prolongada. Se houver mais algum trauma, há um risco real de rompimento dos pontos ou hemorragia interna. Ao ouvir aquilo, senti meu corpo inteiro gelar. Camila estava deitada na cama, com os olhos fechados de exaustão, a respiração ainda trêmula. Sentei-me ao lado dela e segurei sua mão. A palma da sua mão estava gelada. Naquela noite, não preguei o olho. Na sala, o telefone da minha mãe tocou incessantemente, mas eu não atendi. A cada toque, eu olhava para Camila e sentia a raiva dentro de mim se aprofundar. Isso não era mais sobre algumas centenas de milhares, nem sobre ajuda entre irmãos ou o favoritismo de uma mãe. Isso havia arrastado minha esposa, que acabara de sobreviver a uma cirurgia perigosa, para a beira do abismo. Olhei para o rosto magro de Camila sob a luz do abajur e prometi a mim mesmo. Se eu fraquejasse mais uma vez, quem seria enterrado no buraco da minha família não seria Felipe, nem minha mãe, mas minha esposa. E desta vez eu tinha que acabar com tudo pela raiz. Na manhã do terceiro dia após a confusão no condomínio, Camila teve que voltar ao hospital para mais exames. O médico disse que os pontos não haviam se rompido, mas seu corpo estava esgotado devido ao estresse contínuo, e ela precisaria ficar em observação por mais um dia, por segurança. Sentei-me ao lado da cama do hospital, vendo o rosto da minha esposa emagrecer em poucos dias, com o coração partido. Desde que nos casamos, nunca vi Camila tão silenciosa. Por volta das 9 da manhã, o telefone de Patrícia tocou. Assim que atendi, ouvi seu choro engasgado. André, a polícia prendeu Felipe. Ele foi detido perto da fronteira. Disseram que ele estava tentando fugir para o país vizinho. Fechei os olhos, apertando o telefone com força. Embora eu já esperasse que Felipe fizesse algo desesperado, nunca imaginei que ele chegaria ao ponto de abandonar a esposa, o filho, a mãe idosa e deixar para trás toda a dívida para fugir sozinho. A notícia se espalhou rapidamente. Menos de meia hora depois, minha mãe apareceu no hospital. Ela correu pelo corredor como uma alma perdida, com o cabelo desgrenhado e a camisa abotoada torta. Assim que me viu parado em frente ao quarto de Camila, ela correu até mim e, sem dizer uma palavra, me deu um tapa no rosto. O som do tapa ecoou no corredor lotado. Familiares de outros pacientes se viraram assustados. Minha bochecha ardeu, mas não me movi, nem levantei a mão para me proteger. Minha mãe parou na minha frente, com os olhos injetados, a voz rouca de tanto chorar. Você destruiu seu próprio irmão. Ele errou, mas ainda é seu irmão. Como você teve coragem de chamar a polícia para prendê-lo? Olhei para ela com uma dor que entorpecia meu coração. Eu não chamei a polícia. Minha mãe gritou: você ainda nega? Além de você, quem mais sabia que ele vendeu os documentos da empresa, que ele pegou dinheiro emprestado? Você queria que ele fosse para a cadeia para agradar sua esposa, não é? A porta do quarto se abriu. Camila estava lá dentro, apoiada no batente, com o rosto pálido por causa do barulho. Dona Teresa correu para amparar a filha, enquanto seu Roberto se levantou da cadeira de espera, com o olhar endurecido. Olhei para minha mãe, com a garganta apertada. Ela ainda acreditava que eu era o responsável por encurralar Felipe. Quando, do início ao fim, eu só tentei evitar que a situação matasse mais inocentes. Minha mãe, entre lágrimas, batia no meu ombro. Eu perdi tudo, André. Minha casa não tem paz. Meu filho foi preso. Agora você quer que eu continue vivendo? Você é rico, bem-sucedido, tem esposa, tem empresa e ele só tinha a mim. Por que você não o perdoou uma vez? Antes que eu pudesse responder, 2 homens à paisana se aproximaram pelo corredor. Um deles, de meia idade, mostrou um distintivo, com a voz calma, mas clara. Com licença, quem é a senhora Sônia de Almeida? Minha mãe parou, com os olhos ainda cheios de lágrimas, olhando para o homem. Sou eu. O policial assentiu e tirou uma pasta fina de sua maleta. Precisamos confirmar algumas informações da denúncia que a senhora registrou. Ao mesmo tempo, convidamos o senhor André e a senhora Camila para colaborarem com o depoimento sobre a falsificação de documentos de empréstimo e o vazamento de informações da empresa. O corredor ficou em silêncio absoluto. Fiquei paralisado. Minha mãe também ficou chocada, como se tivesse acabado de ouvir algo que não lhe dizia respeito. O policial abriu a pasta. Dentro havia uma cópia do boletim de ocorrência, com a assinatura clara da minha mãe na parte inferior. Junto, um envelope lacrado
e um termo de recebimento de um celular. Ele continuou. A senhora Sônia compareceu à delegacia na madrugada de ontem. Ela entregou seu celular pessoal, que continha mensagens entre o senhor Felipe e o grupo de agiotas, além de algumas gravações relacionadas à venda de documentos internos da empresa. Essa foi a base inicial para que pudéssemos coordenar a interceptação do senhor Felipe quando ele se preparava para deixar a cidade. Olhei para minha mãe, incrédulo. A mulher que acabara de me dar um tapa e gritar que eu destruí o próprio irmão era, na verdade, a pessoa que havia feito a denúncia. Foi ela quem entregou o celular, foi ela quem forneceu as provas que permitiram à polícia rastrear Felipe. Dona Teresa, seu Roberto, Camila e alguns familiares de outros pacientes ficaram em silêncio. A atmosfera no corredor parecia densa. Minha mãe recuou um passo, tremendo, com os lábios se movendo. As lágrimas voltaram a cair. Mas desta vez, não era um choro para manipular. Era o choro de alguém que acabara de destruir aquilo que protegeu por toda a vida. Ela olhou para mim, com a voz embargada. Eu não queria perder mais um filho. Não consegui dizer nada. Minha mãe cobriu o rosto, com as costas curvadas. Naquela noite, eu vi a Camila cair no chão, com dor, pálida. Ouvi o médico dizer que mais um impacto poderia ser perigoso. Foi então que eu tive medo. Medo de que, se continuasse a proteger o Felipe, não apenas ele morreria, mas você e a Camila também seriam arrastados para o fundo. Ela falava e chorava, cada palavra arrancada do fundo da alma. A vida toda eu pensei que o Felipe era fraco, que não tinha sua força, então eu tinha que amá-lo mais. Ele errava um pouco, eu defendia. Ele devia um pouco, eu pedia por ele. Ele chorava e meu coração amolecia. Eu pensei que o estava salvando, mas na verdade o criei para ser alguém sem medo, sem vergonha, sem responsabilidade. Olhei para minha mãe. A mulher à minha frente não era mais a dona Sônia amarga e teimosa, que sempre usava lágrimas para pressionar o filho. Naquele momento, ela era apenas uma mãe fracassada, que finalmente viu no que seu filho mais mimado havia se transformado. Minha mãe se virou para Camila, que estava apoiada em Dona Teresa, pálida, com os olhos vermelhos. Minha mãe deu 2 passos em sua direção e de repente se ajoelhou no meio do corredor do hospital. Ela se ajoelhou diante da nora, com as mãos trêmulas no chão frio. Camila, me perdoe. Camila olhou para ela, com as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Mas ela não se aproximou para ajudá-la a se levantar, nem disse que a perdoava. Ela apenas virou o rosto, com os ombros magros tremendo levemente. Dona Teresa abraçou a filha. Seus olhos também estavam vermelhos, mas ela permaneceu em silêncio. Há pedidos de desculpas que chegam tarde demais e dizer: luz não apaga todas as feridas. Minha mãe baixou a cabeça até o chão, chorando sem som. E eu fiquei ali, com a bochecha ainda ardendo do tapa, mas com o coração doendo muito mais. Não sabia se sentia pena, raiva ou tristeza pela minha própria família. Uma família que poderia ter sido normal, que poderia ter se amado de forma decente e que acabou destruída pelo favoritismo, pela ganância e pela proteção equivocada. O policial fechou a pasta e disse em voz baixa: precisaremos que compareçam à delegacia para o depoimento oficial. Assenti, mas minha mente estava vazia. Felipe foi preso. Minha mãe denunciou o próprio filho. E Camila virou o rosto para o pedido de desculpas da sogra. Naquele momento, entendi que algumas rupturas não são barulhentas como o vidro se quebrando, mas muito mais silenciosas. Elas estão no olhar de uma esposa que não acredita mais que será protegida. Estão nas costas curvadas de uma mãe que acabou de perceber que errou a vida inteira. E estão no meu coração, com um peso tão grande que eu sabia que, não importa como tudo terminasse, esta família nunca mais seria a mesma. Depois daquele dia no hospital, tudo aconteceu tão rápido que às vezes nem eu acreditava que era real. Felipe foi detido para investigação por fraude, uso de documentos falsos e venda ilegal de informações confidenciais da empresa. As dívidas que ele sempre escondeu começaram a aparecer uma por uma. Dívidas com aplicativos, com apostas, com criptomoedas, com agiotas, somando quase 3 milhões de reais. Credores que nunca haviam aparecido começaram a nos procurar. Alguns ligavam, outros enviavam cobranças, outros levaram contratos escritos à mão até a delegacia. Sentei-me no meu escritório, olhando para cada pilha de documentos na minha mesa, sentindo como se estivesse vendo a vida do meu irmão ser desfeita,
camada por camada. O caçula, que minha mãe sempre disse ser imaturo, havia se tornado um homem de mais de 30 anos que vivia de mentiras, dependência e ganância. Minha mãe vendeu a casa antiga da família depois de quase 2 meses. Era a casa que meu pai nos deixou antes de falecer. Quando éramos pequenos, Felipe e eu costumávamos sentar na varanda daquela casa, tomando picolé nas tardes de verão. Cada canto, cada rachadura no chão guardava uma memória da nossa família. E, no final, aquela casa teve que ser vendida para pagar as dívidas do filho caçula que minha mãe protegeu por toda a vida. No dia da assinatura da venda, eu a acompanhei. Minha mãe usava uma blusa marrom desbotada, com o cabelo muito mais branco. Em poucos meses, ela envelheceu anos. Sentada em frente ao tabelião, sua mão tremia tanto ao segurar a caneta que ela mal conseguia assinar o próprio nome. Os compradores eram um casal jovem. Eles foram muito educados, mas ainda vi minha mãe virar o rosto para enxugar uma lágrima quando os ouviu discutindo a reforma da cozinha. Ao sair do cartório, minha mãe ficou parada por um longo tempo na calçada. Ela olhou para o trânsito, com a voz tão baixa que era quase um sussurro. No fim, não consegui salvar a casa. Fiquei ao lado dela, sem saber o que dizer. Há perdas que não podem ser consoladas com palavras de incentivo, especialmente quando a pessoa sabe que foi ela mesma quem levou as coisas a esse ponto. Depois do que aconteceu com Felipe, nenhum parente me culpou mais. Aqueles que me chamaram de ingrato, que foram à empresa me pressionar, agora, quando me encontravam, apenas suspiravam. Uma tia me ligou uma vez e disse, com a voz embargada: "Antes, eu pensei que você tinha enriquecido e desprezado seu irmão. Agora eu sei que você carregou o fardo dele por muito tempo." Eu apenas sorri, sem graça. Na verdade, a essa altura eu não precisava mais que ninguém me entendesse. Há coisas na vida que depois que passam, você só tem forças para seguir em frente, sem querer mais explicar quem estava certo ou errado. Minha empresa, após o vazamento dos documentos, também sofreu um grande prejuízo. O maior contrato do ano foi para o concorrente. Alguns clientes ficaram receosos, temendo que suas informações não estivessem mais seguras. Tive que cancelar os planos de expansão do depósito, cortar vários investimentos e suspender alguns projetos em andamento. Havia noites em que eu ficava sozinho no escritório até de madrugada, olhando para o plano de negócios cheio de anotações em vermelho, com o coração vazio. Mas, estranhamente, eu não sentia mais a dor do dinheiro como antes. O que mais me cansava era olhar para Camila. Desde que tudo aconteceu, ela ficou muito mais quieta. Não havia mais as perguntas carinhosas quando eu chegava do trabalho, nem ela se sentava ao meu lado para discutir os negócios como antes. Camila ainda cuidava de mim. Ainda me preparava uma xícara de chá de gengibre todas as noites, mas em seus olhos sempre havia um vazio triste. Uma noite, no final do outono, enquanto estávamos deitados lado a lado, Camila me perguntou em voz baixa: se naquele dia eu não tivesse acordado da cirurgia, sua mãe teria ido ao hospital me ver uma única vez? Fiquei em silêncio. A pergunta era leve, mas doeu mais do que qualquer acusação. Eu queria dizer algo para defender minha mãe, mas no final não consegui abrir a boca, porque nem eu mesmo sabia a resposta. Muito tempo depois, apenas cobri o rosto com as mãos, e pela primeira vez em muitos anos de vida adulta, chorei como uma criança. Camila não disse mais nada, apenas colocou a mão no meu ombro. Um toque tão leve que quase não tinha força, mas que me fez sentir uma dor profunda no coração. Eu entendi que aquela mulher havia suportado demais por muito tempo. Ela não precisava de um marido que ficasse no meio do caminho tentando manter a paz. O que ela precisava era da sensação de ser protegida, de ser escolhida, de ser colocada no lugar mais importante na vida do homem dela. Meses depois, a saúde de Camila melhorou gradualmente. A cicatriz da cirurgia ainda estava lá, e em dias de mudança de tempo, ela ainda sentia uma dor incômoda, mas pelo menos seu rosto estava mais corado. E eu, depois de tudo, também estabeleci limites claros com minha família de origem. Aluguei outra casa, mais longe do bairro antigo. Não era tão grande quanto o nosso apartamento anterior, mas era tranquila. Continuei a dar uma ajuda de custo para minha mãe todos os meses, a levava ao médico quando necessário, mas não permiti mais que ela interferisse na nossa vida de casal. Minha mãe, depois de vender a casa, ficou muito mais reclusa. Ligava menos e não havia mais as acusações de antes.
Às vezes eu passava na pequena casa que ela alugou e a via sentada sozinha, olhando pela janela por um longo tempo. A mulher que antes defendia o filho caçula a qualquer custo havia envelhecido em menos de um ano. No dia da sentença de Felipe, chovia muito. Fiquei no fundo da sala do tribunal, vendo meu irmão, com uniforme de presidiário, de cabeça baixa diante do juiz. Minha mãe estava sentada na primeira fila, com as mãos tão apertadas que estavam brancas. Quando o juiz leu a sentença final, ela soltou um gemido baixo e desmaiou ali mesmo. A sala do tribunal ficou em caos. Corri com outras pessoas para ajudá-la. No meio da confusão, Felipe foi levado e passou por mim. Ele se virou, olhou para mim, com os olhos vermelhos e o rosto tão emagrecido que mal o reconheci. Mano, sua voz tremeu. Oi, Erai. Fiquei parado, vendo meu irmão ser levado por uma porta de ferro fria no final do corredor. Naquele momento percebi que não havia mais raiva em meu coração, apenas dor. Dor por uma família que já foi normal. Dor por uma mãe que amou o filho da maneira errada. Dor por um irmão que foi tão mimado que perdeu o próprio respeito. E dor por mim mesmo, por ter levado tanto tempo para entender que a paciência no lugar errado às vezes também é uma forma de alimentar o erro. Naquela noite, pela primeira vez em muitos meses, levei Camila para passear ao redor do lago perto de casa. O vento de fim de ano soprava suavemente sobre a água. A cidade estava iluminada. O barulho dos carros era o de sempre, mas meu coração estava estranhamente em paz. Camila segurou meu braço levemente. Seus passos ainda eram mais lentos, pois sua saúde não estava totalmente recuperada, mas seu olhar não era mais o de cansaço dos dias em que recebeu alta. Olhei para minha mão, segurando a dela. A mão que já esteve roxa por causa das agulhas do soro que tremeu de dor, que tantas vezes esteve perto de desistir por decepção. E, no entanto, no final, ela ainda escolheu ficar ao meu lado. Apertei suavemente a mão de Camila e disse em voz baixa: de agora em diante, só quero viver de forma decente com quem é verdadeiro comigo. Camila não respondeu, apenas encostou a cabeça no meu ombro, muito suavemente. Atrás de nós, a cidade continuava iluminada e barulhenta, como se nada tivesse acontecido. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que minha vida havia, de fato, virado uma nova página.